consultório aparecem pacientes com abfração, com recessão, com dentes desgastados, com dificuldade para dormir. Então, pessoal, hoje o episódio vai sanar todas as suas dúvidas. Eu tô aqui com um convidado muito especial. Ele é especialista e mestre em DTM. Eu tô aqui hoje com o Ricardo Thanos, tá? Tô nervosíssima. Eu acho que é o episódio que eu tô mais nervosa até hoje, tá, Ricardo? Sem mentira, já te falei isso desde a hora que... Gente, eu vou contar para vocês. O momento que eu fiz o convite é porque ele viria fazer um curso aqui na nossa região. E eu mandei o convite para ele, mas assim, eu não tava com muita expectativa. E ele me respondeu de uma maneira tão humilde e tão aberta que eu fiquei tão surpresa. Eu te falei isso no áudio, né? Exatamente. Se apresenta aqui pra gente, Ricardo. Pois é, então, primeira coisa, eu queria te agradecer imensamente, falar que você pode ficar super à vontade, embora eu que esteja aqui à vontade, mas que você pode ficar super à vontade. Vai ser um papo muito legal, tenho certeza disso. E eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Eu sou, como ela acabou de dizer, o Ricardo Thanos. Minha formação é dentro da área de DTM já há muitos anos. Eu sou formado há 32 anos. Formei em 1992 e logo eu me apaixonei pela área de prótese, fiz uma especialização e dentro da área de prótese eu conheci a DTM. A DTM estava começando no Brasil há 26 anos atrás e todo mundo detestou uma aula de DTM e eu amei, talvez me fez estar onde eu estou hoje, porque eu sempre tive uma dúvida de se eu gostaria de fazer medicina ou odontologia. E a DTM nós vamos conversar um pouquinho, a gente precisa de conhecer muito mais do que só os dentes, né? A gente precisa de conhecer o ser humano que está ali. Eu tenho um bordão já de muitos anos que nós não tratamos de dente, nós tratamos de gente. E aí quando a gente começa a entender todo esse mistério dentro da DTM, que é muito interessante, a gente começa a ver que a DTM seria uma área talvez da medicina. Então... dali para frente eu mergulhei, fiz o curso nos Estados Unidos 3 vezes, fiz na Suécia, fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina, escrevi 2 livros e tenho uma experiência clínica muito grande por tratar esses anos todos e dar curso dentro dessa área com esses pacientes que são os pacientes que a gente tem que estar olhando de uma maneira diferente. Que legal, que legal. Pessoal, vocês já viram que o conteúdo hoje vai ser bom, né? Então tá começando mais um Odontocast aqui para vocês, um podcast de dentista para dentista, mostrando que a odontologia vai muito além da boca, como Exatamente. O Ricardo acabou de dizer, né? Ricardo, eu separei alguns assuntos aqui pra gente conversar hoje, e o primeiro tu já me respondeu, falou um pouquinho de como é que a odontologia entrou na tua vida, como é que a DTM entrou na tua vida. Tu acha que é importante e viável para o clínico saber DTM hoje? Eu preciso de uma especialização? Não, eu acho essa pergunta muito importante, muito interessante e eu fiz exatamente um post sobre isso essa semana. A DTM, ela sempre foi vista como um bicho de 7 cabeças. Quando eu entrei dentro dessa área, eu acho que eu tinha que ter uma missão, isso foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo, de ter uma missão de mostrar que a DTM era para todo mundo. Como? Mostrando, tendo conhecimento, já fica bem fácil da gente explicar as coisas com muita facilidade e falar numa linguagem que as pessoas possam entender. Eu acho que talvez esse seja o maior diferencial meu dentro do consultório, porque quando a gente faz o paciente compreender o que ele tem com uma linguagem que seja fácil de entendimento para ele, ele vai aderir ao tratamento. Isso é 100%. Então, as mesmas coisas acontecem com a odontologia. Então, quando você fala sobre uma oclusão, sobre uma DTM, que são assuntos diferentes, mas de uma maneira que o dentista entenda e compreende e vê a beleza dentro dessas áreas, ele vai ter interesse de aprender, e foi isso durante a minha carreira inteira. Amanhã você vai estar fazendo curso comigo, você vai ver que isso que eu estou falando é uma verdade. E aí a gente sabe que a DTM hoje ela é extremamente importante para todo mundo. Ela é importante dentro do consultório. As pessoas mudaram, né? Depois da pandemia mudaram mais ainda. Então, o clínico tem que conhecer. Você não precisa ser especialista, mesmo porque eu sempre falo que quando o paciente tem um problema, ele chega nos nossos consultórios, ele quer que a gente resolva o problema. Ele nunca chegou no meu consultório e perguntou se eu escrevi 2 livros, se eu sou especialista, se eu sou mestre, aonde eu fiz meu curso, se eu estudei fora do Brasil, qual é a minha formação. Não, de maneira nenhuma, ninguém chega no consultório perguntando isso pra gente, né? Eles querem que serem bem atendidos, que a gente
dê para eles o que eles precisam, que é a solução do problema. Então Sim. é para todo mundo, com certeza absoluta. Sim, e assim, os cursos de DTM, assim como especialistas em DTM, é uma coisa difícil de achar, né? Tipo, aqui na nossa região a gente tem muito pouco especialista nessa área. E cursos não é diferente. Eu sei que hoje tu tem um curso online de DTM, inclusive uma vez eu já fui para fazer o teu curso e vi lá, e pelo que eu vejo, são poucos cursos que tem nessa área, né? A DTM tem crescido muito, né? Na verdade, Daniela, existem muitos cursos pelo Brasil, né? A gente conhece cursos em todos os lugares. O problema é exatamente o que eu te disse, né? Quem é a pessoa que vai ali, mete a cara, mostra, né, a especialidade mesmo, mostra que ela é para todo mundo, e então isso faz com que a DTM seja menos difundida. Mas isso está crescendo muito, a gente já tem visto aí no Instagram muitos colegas, amigos que dão curso, fazendo agora lives, mostrando a cara, falando sobre os seus cursos. Então isso tem crescido muito. Eu tenho um curso online que começou antes da pandemia, exatamente 2 meses antes da pandemia, meu primeiro curso. Eu tinha um curso separado sobre placas oclusais e um sobre DTM, que sempre foram um sucesso muito grande. Depois eu vi que eu precisava de fazer tudo num curso só. E aí eu criei a certificação Ricardo Thanos, que é o meu curso mais completo hoje. A certificação Ricardo Thanos, ela é um curso onde a gente fala sobre tudo que precisa, medicamento, imagens, a gente fala sobre oclusão, a gente fala sobre diagnóstico e tratamento das DTMs, a gente fala sobre doenças articulares degenerativas, sobre sono. Então é um curso bem completo, ele é um sucesso. Todas as vezes que a gente faz o lançamento desse curso, ele se esgota em 2, 3 dias. Inclusive, agora a gente deve, em novembro, fazer o lançamento da 3ª turma, que já tem uma lista de espera muito grande. Que legal, que legal. Eu acho que foi uma grande virada de chave para todo mundo, essa facilidade de alcançar o conhecimento em qualquer área por causa dos cursos online, né? Eu fui uma pessoa que, não sei se você conhece o iDent, deve conhecer. Isso. Então, eu lembro que eu estava na especialização quando surgiu o iDent. Nossa, eu fiz muito curso lá. Então, para mim, foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo que tá abrindo muitas portas, abre portas também para cursos, às vezes, que não são tão legais. Exatamente. Né? E eu estava pensando aqui, enquanto estava falando, né? Como que o aluno ele vai conseguir identificar um curso que é bom, né, que está ali online para ele, e um que não é? Então, essa é uma pergunta complexa, né? Porque as pessoas podem pensar assim, é muito fácil ele falar como o curso dele fosse bom e das pessoas serem ruins. E o papel não é exatamente esse, né? O papel é entender que existem cursos que são baseados em evidência científica. É aquele curso onde o professor ele não está falando da opinião dele, ele está falando o que a ciência mostra para gente. E muitas vezes não são esses cursos que estão na internet. Nada contra recém-formados, eu acho que todo mundo tem o mesmo espaço, né? Mas infelizmente a gente tem que saber aquele professor que está ali, o que ele está querendo trazer para a gente. Porque hoje ficou muito fácil o cara que tem o dom da oratória, né, vender muito fácil tudo que ele se propõe a vender. Então, é preciso, na minha opinião, eu acho que a pessoa tem que entender qual é a carreira desse professor, quem é esse professor, ler o currículo dele, né, entender quantos alunos já se formaram, qual que é a linha de raciocínio dele, se é baseada em evidências, porque hoje é muito fácil falar o que a gente quer. Né? Artigos a gente pode escrever onde a gente quer, mas qual é a revista, qual é o peso desse artigo, qual é o acompanhamento, tudo isso é extremamente importante. Então, antes da gente preparar e fazer um curso, e que muitas vezes a gente vai investir um dinheiro num curso que vai trazer para a gente informações que não são verdadeiras, não são científicas, eu acho que a gente deveria analisar como a gente vai comprar um produto e analisa que produto. Né? Você quer comprar um ar-condicionado, você vai falar, tem várias marcas, qual é o melhor? Deixa eu estudar, deixa eu ver. Hoje tem muita facilidade disso, até no Google da gente entender isso. Então eu acho que é por aí. Né? Eu acho que a gente não pode ir muito pelo marketing, pela beleza só, não. A gente precisa de ir pelo conteúdo. Tá muito pelo encantamento hoje, né? Isso tá pegando bastante, pessoal. Né? E falando agora, entrando um pouquinho aqui no conteúdo, tu mesmo já pontuou isso aqui no início do episódio, né? A diferença de DTM e bruxismo.
né? E DTM, bruxismo e apneia do sono, né? Como que tem relação de um com o outro? São assuntos totalmente diferentes? Então, eu tenho uma aula muito interessante, Dani, que é uma aula que o título dela eu falei no CIOSP, que é Bruxismo, Oclusão e DTM, o que mudou nos últimos anos. E eu começo essa aula mostrando 3 balaios. E aí eu começo mostrando que existe o balaio da DTM. Uma pessoa que tem deslocamento do disco, uma pessoa que tem uma dor articular próxima aos ouvidos, que tem dificuldade para mastigar, que o queixo cai, né? Que tem uma doença articular de barulho de papel amassado ao abrir e fechar a boca, esse cara está dentro do balaio da DTM. Isso é disfunção temporomandibular. São os problemas que acometem a articulação e a musculatura mastigatória. Quando eu vou falar sobre oclusão, eu tenho balaio da oclusão. Então, quando eu falo de recessões gengivais, de traumas oclusais, de perdas ósseas, né, de interferências, de ausências de guias, de máxima intercuspidação, de relação cêntrica, de uma oclusão fisiológica, patológica, a gente está falando de oclusão. E aí a gente, classe 2, classe 3, a gente tem que botar no balaio da oclusão. Quando a gente fala de bruxismo, a gente está falando de uma sobrecarga. Nós estamos falando de uma atividade repetitiva da musculatura mastigatória. O que significa isso? Hoje a gente não precisa nem de costar os dentes para a gente ter bruxismo. Não é mais igual a gente imaginava, que era o apertar e o ranger dos dentes. Hoje, se o paciente está aqui, ou o ser humano te ouvindo e ele está com a musculatura tensa, movimentando a boca, isso já é bruxismo. Então, quando a gente fala de bruxismo, a gente vai falar de bruxismo primário, de bruxismo secundário, a gente vai falar sobre o bruxismo da vigília, o bruxismo do sono. A gente tem que botar as coisas dentro do balaio do bruxismo. Então, são 3 balaios diferentes, com conhecimentos diferentes, com diagnósticos e tratamentos diferentes. Por que que nós, dentistas, ainda queremos colocar tudo isso dentro de um único balaio, que é o próximo slide da minha aula? Um balaio só e entrando a oclusão, a DTM e o bruxismo dentro desse balaio como se fosse uma coisa só. Se a gente for ver historicamente por que que isso acontece, a gente vai ver que lá atrás, né, as pessoas elas tinham um conhecimento não de evidência científica, muito mais de observação. Então o paciente tinha uma DTM, que é um problema na musculatura, na articulação. A gente, dentista, só conhece dente, conhece boca. Uhum. E a gente pedia esses pacientes para abrir a boca e sempre a gente vê uma alteração dentro dos dentes. E aí a gente relacionava que esse problema estava relacionado aos dentes como tudo, até mesmo bruxismo. E hoje a gente sabe que o caminho não é por aí, né? O caminho é muito diferente, por isso que eu falei que a gente precisa conhecer quem é o ser humano. Então, quando a gente vê fatores etiológicos para as DTMs, como uma pessoa que dorme mal, igual você acabou de falar, como uma pessoa muito sobrecarregada, com nível de ansiedade muito grande, ser mulher por problemas muitas vezes hormonais, uma pessoa que abre muito a boca, que tem uma frouxidão dos ligamentos, a gente começa a entender que a oclusão tem um papel muito pequeno ou quase nenhum baseado em evidência científica. Entendi. E se tu pudesse pontuar de alguma forma alguns sinais que o clínico pudesse identificar relacionado à DTM ou relacionado ao bruxismo. Por exemplo, identifiquei esses sinais aqui. Então, eu vou colocar no potinho do bruxismo. Identifiquei esses sinais, esse é o potinho da DTM. Muito legal. Essa pergunta é bacana porque é uma pergunta que não só para o clínico, né, para o dentista de uma maneira geral, mas também para os pacientes é importante saberem. Quando que eu suspeito que meu paciente tem bruxismo? Primeiro, quando ele acorda todos os dias com uma frequência muito alta ao acordar de dor de cabeça, nessa região aqui temporal bilateral. Ele acorda com essa dor de cabeça e essa dor ela passa logo após o café da manhã. Ou se esse paciente tem essa dor de cabeça também sempre no final do dia. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de muita concentração, quando ele vai para casa, ele sente essa dor, esse desconforto na região da cabeça. Quando ele tem, muitas vezes, um masséter hipertrofiado. O que é um masséter hipertrofiado? Não é a gente olhar o rosto, né, e ver aquele rosto quadrado, porque muitas vezes o paciente já tem o perfil da mandíbula, né, esse perfil quadrado. É aquele paciente que você coloca a mão, pede ele para morder, apertar os dentes e ele empurra a sua mão para fora. Você vê que aquele masséter está trabalhando, como se ele estivesse, né, numa academia o tempo inteiro trabalhando.
Se a gente pedir o paciente para abrir a boca, a gente vê muitas vezes a língua toda dentada, a bochecha marcada, com aquela linha branca nas bochechas. A gente vê recessões gengivais generalizadas na boca, a gengiva ela desce, né? Então, hipersensibilidade, muita sensibilidade nos dentes, a gente já vai suspeitar que esse paciente tem um bruxismo. Outras características, como torus mandibular, que é aquele excesso de osso aqui na região por dentro da boca aqui, é um outro fator que também vai fazer a gente suspeitar de que esse bruxismo está em atividade. E a DTM? A DTM são os sinais e sintomas que o paciente tem. Primeiro de dor. Dor próximo aos ouvidos ou dor na face mesmo, ou unilateral ou bilateral, quando ele mastiga, quando ele fala, ou seja, durante a função, ele reproduz uma dor no rosto. Quando ele abre e fecha a boca, tem sons articulares. Então ele pode ter barulho de estalo, ou aquele barulho de papel amassado, a crepitação de... Já é uma suspeita de algum problema de DTM. Cansaço, né, para falar. Então, às vezes ele vai mastigar ou vai comer um alimento mais duro, ele sente cansaço, ele tem dificuldade muitas vezes de abrir a boca. Então, essa também dor de cabeça frequente pode não ser a dor de cabeça doença, pode ser essa dor na cabeça que é uma DTM muscular nesses músculos que são os músculos temporais. Então, todas as vezes que a gente suspeitar de uma dificuldade para abrir a boca, do queixo cair, de dor para falar, né, de dor para mastigar, barulhos para abrir e fechar a boca, a gente provavelmente está diante de uma disfunção temporomandibular. E essa dor para mastigar, eu já ouvi bastante pacientes com esse relato e eu imaginava que era por causa do bruxismo e do apertamento. Pela musculatura masseter já está meio fatigada de tanto que aperta, né? Tanto é trabalhada. E geralmente então vai estar associado mais ao DTM do que ao bruxismo e apertamento. Então, esse é um outro bordão que a gente tem muito. Bruxismo não é DTM. E sim, DTM também não é bruxismo. O que significa dizer? Que o balaio do bruxismo é a atividade da musculatura mastigatória. Então, pacientes podem ter bruxismo e não ter dor absolutamente nenhuma? Claro que sim. Se eu sou um cara que aperto o dente, eu ranjo meus dentes, eu tenho a minha musculatura tensa, mas que já é bruxismo, e não tenho nenhuma manifestação clínica como fator de risco, eu tenho apenas o bruxismo. Eu tenho um paciente que tem dor muscular e ele não tem bruxismo, essa dor muscular vem por outro fator, por exemplo, dormir mal, ser ansioso demais, como você pode ter uma dor muscular no corpo inteiro, não tem nenhuma relação com o bruxismo. E eu posso ter o terceiro paciente, que ele tem bruxismo e tem DTM. Ele tem uma dor nos masseteres, tem uma dor aqui na cabeça, porque ele aperta muito o dente e ele ultrapassa o limiar de tolerância desse paciente. Então ele tem bruxismo e tem DTM. O bruxismo é o movimento. A partir do momento que ele tem um problema na musculatura mastigatória, que começa a ter dor, começa a ter uma alteração do metabolismo, isso já é DTM, não é bruxismo. Então, quando as pessoas viram e falam assim, eu vou aplicar Botox para um paciente que tem bruxismo, ele nem sabe o que ele está fazendo. Porque quando ele aplica um Botox num paciente que está com dor no masseter, ele está tratando a DTM, não está tratando o bruxismo. O bruxismo é mediado pelo cérebro. Então o Botox ele é atuado na periferia. Quando você coloca aqui, você diminui a força, mas você não diminui a frequência do bruxismo. Então é importante as pessoas saberem isso, né, para que não façam procedimentos como esse, que são procedimentos que têm efeitos colaterais extremamente importantes e que não vão resolver o problema do paciente, que é o bruxismo. Eu ia pontuar isso para ti ainda relacionado ao Botox. Tu faz uso de Botox? Para quê? Para bruxismo? Jamais. Com a aplicação numa série? Jamais, eu sou totalmente contra. Sim. Eu não, a ciência é totalmente Sim. contra. Então, a gente tem duas situações em que a ciência descreve que a gente poderia usar a toxina botulínica para o bruxismo. Que casos são esses? Casos com doenças neurológicas. Então, se o cara tem uma doença neurológica e ele não consegue controlar o movimento, a gente não tem mais o que fazer e isso está criando riscos para a boca, para a saúde, para a musculatura, para a articulação, a gente poderia usar a toxina botulínica. Ou em caso daqueles pacientes que destroem tudo, que é aquele cara que ele quebra a raiz, ele quebra o pino de metal, ele quebra tudo, mas quem é esse paciente? Qual é a porcentagem desse paciente? Para a gente ouvir
pessoas, né, dentistas, divulgando por aí o uso de toxina botulínica para todos os pacientes, inclusive para crianças, né, como uma maneira de tratar o bruxismo. Será que esses profissionais estão pensando na melhora do paciente ou estão pensando no bolso, porque é um procedimento muito simples de se fazer e um procedimento que tem um retorno financeiro muito grande? Então, isso é muito sério e eu acho que o nosso papel como formador de opinião e conhecedor da ciência é exatamente divulgar essas coisas. Agora, você pode usar a toxina botulínica para outras coisas. Para quê, por exemplo? Tirando a estética, lógico. Você pode usar hoje como a última alternativa para, por exemplo, cefaleias crônicas. A gente sabe que tem um protocolo, né, que é um protocolo que você aplica em vários locais da cabeça, onde você vai atuar por outro sistema, como também a dor neuropática. Os trabalhos hoje todos são para toxina botulínica para dor neuropática, como, por exemplo, dores de neuralgias do trigêmeo. Também a toxina botulínica, ela vem com uma evidência muito boa, mas não por diminuir força, não por atuar na musculatura da maneira como as pessoas pensam, que é paralisar o músculo, porque ela atua em neurotransmissores excitatórios que levam à dor crônica, como, por exemplo, o gene relacionado com a calcitonina da enxaqueca, como, por exemplo, substância P, que é neurotransmissor também da dor neuropática. Então, a gente atua por outro mecanismo de ação, não pelo que a gente acha que é diminuir a força. Então, diminuir a força, eu só indicaria toxina botulínica em pacientes, por exemplo, que têm uma hipertrofia do masseter, que a gente quer tirar a força do masseter, não é tratar o bruxismo. Ele vai continuar tendo bruxismo da mesma maneira, mas porque incomoda o paciente aquele masseter grande, né? E que não é o seu caso, como você acha. É aquele paciente que você olha e vê realmente uma protuberância absurdamente grande, que a gente faz a aplicação para que esse músculo ele realmente diminua a sua força e aí melhora o fator estético do paciente. Nessas situações, em outras jamais. Eu tenho alguns colegas que trabalham com a toxina botulínica que eu já ouvi falar que fazem a aplicação. Eu nunca fiz a aplicação para esse intuito porque eu já segui alguns profissionais que não são dessa linha, né? Mas eu acho um pouco confuso para o cirurgião dentista, porque ainda esses dias eu comentei com alguém, parece que há pesquisas e linhas científicas para tudo. Então, a gente vê que tem profissionais da área de harmonização, da área da toxina botulínica, que estão estudando isso e que defendem isso. As próprias escolas, às vezes, defendem o uso do Botox para bruxismo. E daí eles têm embasamento com os artigos deles, que daí vão ter as escolas, e eu digo para o recém-formado ou para o dentista clínico, ele entender que uma coisa não é certa ou que outra, sabe, parecem apenas assim, são linhas diferentes de pensamento. Às vezes te dá essa sensação, tipo, esse profissional pensa assim, esse pensa assim. Então, essa colocação é uma colocação importante, tá, Dani? Eu vou te explicar por quê. As pessoas também falam que a má oclusão causa DTM. Sim. Né? Existem linhas de pesquisas que vão te provar isso. A pergunta é, quem falou isso para você? É o seu guru? Quem falou isso para você? Artigo científico? Que artigo é esse? Aonde ele está na pirâmide? Porque a gente tem a pirâmide onde tem opiniões de especialistas, artigos que não têm peso lá na base da pirâmide. Relatos de casos. Quem está no topo da pirâmide? São trabalhos baseados em trabalhos controlados, randomizados. Evidência científica. Então, contra a evidência científica não existe argumento. Então, um profissional fala sobre um assunto, outro fala sobre outro, a gente tem que entender o que é evidência científica. E isso que você está perguntando é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo entender o que eu vou dizer. Evidência científica significa eu pegar um assunto, toxina botulínica e bruxismo. Eu vou pesquisar tudo que tem escrito sobre isso. 10 mil artigos. Desses 10 mil artigos, eu quero fazer uma revisão sistemática. É o topo da pirâmide. O que é uma revisão sistemática? Eu vou botar esses artigos todos num funil e vou descobrir qual é o artigo realmente que é um artigo sério. Duplo cego, que não houve viés, que existe uma metodologia certa, onde não teve uma intenção do autor, onde ele é classificado como um A1, uma revista A1, que é uma revista que só vai publicar coisa séria. De 10 mil artigos, quando a gente vai lá e bota no funil,
vão aparecer que criam critérios para um trabalho sério, 5, 6 artigos. E aí, como autor, eu vou pegar esses 5, 6 artigos, tudo, que vão falar a favor e contra, e vou vou esmiuçar esses artigos todos. Eu vou escrever o que esses artigos estão baseados na maioria desses 5, 6 artigos. Isso é evidência científica. Então, contra a evidência científica não existe argumento, como eu disse. Quem está falando? Está baseado na evidência ou está falando baseado no que ele quer de artigos? Então, as evidências científicas mostram para a gente que a toxina botulínica não é uma indicação para bruxismo. Vou te falar por quê. Primeiro, bruxismo é mediado pelo sistema nervoso central. A toxina botulínica ela é atuada na periferia. Já está indo contra. Segundo, o bruxismo dura 3 meses. A toxina botulínica, desculpa, dura 3 meses de ação. O bruxismo muitas vezes dura ad eterno. Você teria que fazer replicações a cada 3 meses. A terceira coisa da toxina botulínica. O bruxismo a gente tem que pensar muito mais do que força do músculo. A gente tem que pensar na frequência. Quantas vezes esse cara faz isso por dia? Isso muda no bruxismo acordado para o bruxismo do sono. A toxina botulínica não atua na frequência, ela atua na força. Ela diminui a força do músculo. O bruxismo e o paciente continuam fazendo da mesma maneira, com a mesma frequência. Quarto, a toxina botulínica, ela é diferente para harmonização orofacial, para dor orofacial, como eu acabei de falar. Para harmonização, ela é colocada em músculos de estética, que não tem função nenhuma. Quando a gente coloca ela para o bruxismo, nós estamos botando o músculo mais importante do ser humano, que é o masseter, é o da sobrevivência. E aí, o que os artigos mostram para a gente de grandes pesquisadores? Que músculos de estética têm a fibra do tipo 2B, fibras finas. O masseter é um músculo de sobrevivência, você precisa de mastigar para sobreviver, você precisa de falar, você precisa de engolir. Você tem um músculo de potência de mastigação com fibra do tipo 2A forte. Por que você diminui a força? Porque você transforma as fibras quando você aplica toxina botulínica. Por que ela diminui a força? Porque você faz com que a fibra do tipo 2A se transforme em fibra do tipo 2B. Fibras fortes transformam em fibras fracas. Isso nunca mais vai ser uma fibra do tipo 2A. E aonde a toxina ela não entra, ela forma tecido adiposo, com trabalhos mostrando isso pra gente, vira gordura. Então, no músculo que você tem de expressão, isso não tem nenhum peso, porque o osso que está por trás dele é um osso que não é sobrecarregado, porque é um músculo de expressão. A mandíbula é um músculo forte, ela precisa do músculo bombear sangue para que esse osso tenha cálcio, para que ele tenha resistência. Quando você vai lá e faz uma aplicação, você já fez com que várias fibras do tipo 2A ficaram do tipo 2B. Quando você reaplica 3 meses depois e reaplica de novo, você vai tirando essas fibras fortes. E o osso entende que ele não precisa ser forte mais, a mandíbula. Sim. O que vai acontecer com esses pacientes daqui 10, 15 anos? Nós só vamos saber daqui 10 anos. Provavelmente, eles podem comer uma carne e fraturar a mandíbula. Por quê? Porque tem trabalho desde 2017, trabalho coreano, que mostrou pra gente que a partir de uma aplicação você já tem osteopenia, você tem diminuição do ângulo da mandíbula, do processo coronoide e do côndilo. E depois disso, vários trabalhos mostraram isso pra gente. Quando você faz 2 aplicações, uma num grupo de pacientes e depois a segunda em outro grupo, que tomou a primeira e a segunda, lá na frente com tomografia a gente vê que o ângulo da mandíbula já ficou bem menor. Então isso é uma coisa que é científica, isso é evidência. Então quando você discute sobre um assunto como esse, é muito diferente de um cara falar assim, eu acho que é bom fazer a toxina porque ela diminui a força. Mas isso não é evidência, né? Então eu prefiro continuar trabalhando com a evidência, com a coisa que lá na frente nós vamos ver o peso dessa mal informação, dessa informação errada. Perfeito, perfeito. Outra coisa também, agora já que entramos na toxina, tem outro assunto que não é tão novo, mas na odontologia, para mim, pelo menos, parece novo, que é a cannabis. Eu ouvi falar há pouco, tem uma colega que está iniciando especialização em DTM, e ela veio falar que ela estava me explicando como ela está tendo resultados legais e que pela primeira vez a odontologia tem como agir na causa, no motivo, né, que é a questão de ansiedade. Então vamos entrar nesse assunto. O que tu acha sobre isso?
Ou o que a literatura está dizendo sobre isso? Então, vamos dar minha pergunta. Na verdade, é assim. Você deve estar percebendo que eu vou à contramão de tudo que é popularizado. Sim. A odontologia, ela vem de momentos, né? Então, a gente teve um momento da ortodontia, não sei se você passou por esse momento. As pessoas faziam um curso de 3 meses, 6 meses, botavam aparelho em todo mundo, o qual nós estamos voltando esse momento agora com os alinhadores. Depois, nós viemos pelos momentos do implante, onde todo mundo que segurava um dente, porque tinha às vezes problemas periodontais leves, hoje é muito mais fácil arrancar e botar um implante. E isso virou uma rotina para todos. Depois nós viemos no momento do clareamento a laser, e todo mundo tinha que ter um laser para clarear, até mostrarem que o laser não serve para absolutamente nada, né? Nada. O que faz o efeito é o gel, peróxido de carbamida e de oxigênio, é a efervescência dele que vai criar o processo, independente da luz. Depois nós viemos com os momentos das facetas, desgastar dente de todo mundo e botar porcelana em todo mundo. Agora nós estamos no momento do laser de alta para poder tirar as facetas e refazer os trabalhos. Depois nós viemos no momento do que resolvia tudo para todo mundo, laser. Depois nós viemos do ozônio e agora nós estamos na cannabis. Então, tudo eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu não conheço absolutamente nada na minha vida com 55 anos que seja só bom ou que seja só ruim. Nada. Então, qual é o problema da cannabis? Nós precisamos de saber para que nós estamos usando a cannabis, como ela está sendo usada, para qual paciente, qual a porcentagem. Será que vai resolver tudo para todo mundo? Claro que não. Isso eu tenho certeza absoluta, né? A cannabis, ela é muito boa, ela é muito promissora, mas quem é o paciente que tem DTM não é só o paciente que tem ansiedade. É o paciente que às vezes tem uma doença degenerativa. E a cannabis não atua na doença degenerativa. Então, a cannabis, ela vai diminuir a ansiedade? Vai diminuir a ansiedade, mas não é só a ansiedade. A DTM ela é multifatorial. O bruxismo é multifatorial. A cannabis atua dentro do tronco cefálico no mesmo lugar que a dipirona, como um analgésico muito bom. Mas existem outros locais de analgesia dentro do cérebro, dentro do tronco cefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é onde tem a produção dos opioides endógenos. A ponte é onde a gente tem neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, moduladores de dor. E o bulbo é onde tem a dipirona, onde a cannabis atua. Então nós temos outras vias de modulação de dor. Então, é só ela vai resolver? Não, não é só ela que vai resolver. Então, cada dia mais eu tenho certeza de uma saúde integrativa. Eu tenho certeza que cada pouquinho é o que faz a diferença. Então, muitas vezes, melhor do que só a cannabis para diminuir a ansiedade é você entender que você pode mudar o comportamento do paciente. Como? Mostrando para ele que ele é responsável pelo problema dele. Se ele vai lá e começa a fazer exercício diariamente, se ele vai lá e começa a despreocupar com aquilo que está só preocupando a vida dele e ele continua dando muita importância para aquilo, se ele começa a fazer exercício de respiração, se ele começa a meditar, se ele começa a fazer uma yoga, se ele começa a tentar ficar livre dos fatores estressantes, isso vai ter um peso na vida dele muito maior do que qualquer medicação. Então, acho que é promissor, acho que resolve e ajuda muitas pessoas, mas não da maneira como está sendo, como foi o clareamento, como foi a faceta de porcelana, de resina, como foi tudo isso que vem aí, a viscoexperimentação dentro da minha área, né? Então, as pessoas, elas estão aprendendo protocolos, mas elas não sabem como usar os protocolos. Elas acham que o protocolo é para todo mundo igual. Sim. E isso eu sou totalmente contra. Sim. Às vezes eu acho assim difícil e quando eu tô fazendo a anamnese do paciente, eu já começo a ter compaixão por ele, assim. Me dá dó, porque às vezes eles estão tão fora de tudo que é certo, assim, que eu começo a orientar e tu orienta. E eu tenho um paciente meu que eu atendi, o esposo e a esposa, que atendi a esposa depois e ela chegou para mim dizendo que ele chegou em casa assustado. Porque eu falei que mas ele estava com gordura no fígado, apneia do sono, se eu não lembro agora, mas acho que tinha hipertensão. E, meu Deus, uma coisa atrás da outra, assim, que eu falei para ele, tu tem que mudar de hábito, né? Não se alimentava bem. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estou orientando o paciente, eu já fico pensando assim, meu Deus, é muita coisa, o cara não vai mudar tudo isso.
Daí o que eu já começo a falar para eles, eu digo o seguinte, olha, eu tô te orientando aqui, mas assim, vê o que tu vai conseguir nesse momento, o que vai dar, conforme o teu passo, o que tu puder, o que tu mudar já tá legal, porque eu sei, eles não vão mudar tudo. Isso é muito legal o que você está falando, porque isso é uma coisa científica, isso que você está falando é uma grande verdade. O paciente, quanto mais crônico, Dani, menos ele absorve as informações. Então isso que você está falando é muito sábio. Se você pega um paciente, que é meu dia a dia do consultório, que vem pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, tratar comigo, cheio de problemas. Se eu vou lá e falo todos os problemas para ele só vai absorver 20%. Então não é assim que é o protocolo para esses pacientes crônicos. É exatamente o que você falou. Você pode explicar para ele, mas a gente vai começar degrau por degrau. Então a primeira coisa que eu quero com você é que você faça exercício diariamente. Não adianta você fazer 2 horas a cada 3 dias. Eu prefiro que você faça 40 minutos diariamente. Pronto, é isso que você vai fazer. Nesses próximos 15 dias você vai voltar aqui e eu quero que você só faça isso. Na segunda vez que ele vier, eu vou começar a conversar com ele e falar, olha, você tem uma alimentação que é uma alimentação muitas vezes inflamatória. Vamos tentar ver se a gente começa a tirar um pouquinho isso aqui. Daqui 15 dias eu quero te ver. Agora eu quero que você não encoste os dentes. Eu quero que você comece a fazer exercício de respiração. Daqui 15 dias eu quero te ver. E é assim que é o protocolo para um paciente de dor crônica. A gente tem que ir mudando aos poucos. Não adianta eu dar todas as informações para ele, porque realmente ele não vai absorver. E não vai mudar a vida em tudo da noite pro dia. Uhum. Então a gente tem que fazer ele entender o porquê que ele está mudando. Sim. E se o dentista e o médico, que pouco sabe isso, já não tem essa informação, você imagina então os pacientes como eles ficam perdidos. Qual é o nosso papel? É isso que você está aqui, divulgando a informação séria. É você estar ali fazendo um curso comigo ou com outro profissional, que é um profissional que você vê que tem uma linha que é séria. Para quê? Para que a gente possa formar pessoas, como eu já formei mais de 15 mil dentistas dentro do presencial nesses 25 anos e do online, onde eles começam a ver o que eu estou falando, e é o que eu sempre falo no início do curso. Você não é obrigado a concordar comigo, mas abre a cabeça para ouvir o que eu tenho para te falar. E aí quando você começa a entender a lógica das coisas e começa a estudar e vai vendo que aquilo modificou a sua cabeça, porque é um curso que modifica a cabeça, você vai mudar o seu consultório a partir de segunda-feira. E você vai ajudar os pacientes. Né? Então, quando a gente vai lá e fala, muita linha fala que eu tenho que mexer na oclusão para tratar o paciente de DTM, porque é uma interferência, porque um contato prematuro causa DTM. Como é que em 25 anos eu não mexo na oclusão e melhoro meus pacientes? De uma maneira conservadora? Então, se fosse isso, será que a placa oclusal que melhora toda a oclusão do paciente não melhoraria os pacientes todos? E ela melhora? Claro que não. Quantos pacientes usam placa e não melhoram nada? Porque o processo não está por ali. Mas você precisa entender, então, o que é que causa. Isso a gente só consegue mostrar quando a gente tem tempo, como num curso que você vai fazer amanhã. Aí você começa a entender por que aquilo não tem o peso que a gente dava o peso para aquilo. Mas a gente tem uma coisa que é muito ruim, que é o grande problema do ser humano. Chama-se efeito manada. O que é o efeito manada? Você não gosta de mim, você vira para 10 dentistas e fala assim, eu detesto o Ricardo, porque a minha experiência com ele foi muito ruim. E aí os 10 não me conhecem, mas os 10 já vão ter uma impressão ruim. E daqueles 10, 6 vão falar que eu sou uma pessoa ruim. Entende? Então isso é o efeito manada, isso é muito ruim, é o pré-julgamento. Isso acontece muito nas redes sociais. Um cara coloca uma coisa com uma intenção, vem alguém que tem um nome, uma formação de opinião, reflete aquilo como uma coisa contra o que ela pensa, ela vai lá e detona. Se aquele cara tem muitos seguidores, os outros não querem nem saber o que você falou. Uhum. Eles já saem falando ali, metendo o pau, falando que é um absurdo, às vezes eles não sabem nem do que se trata. Né? Então, isso a gente vive no dia a dia. E o que a gente tem que reverter? Fazer o efeito manada ser a favor da gente. Fazer o efeito manada, divulgar a informação que ela é boa. Quantos profissionais a gente senta num congresso e começa a meter o pau nessa geração jovem que está no Instagram? Cara, eu sempre falo a mesma coisa. Cuida do seu caminho. Mostra o seu caminho. Mostra por que o seu caminho é melhor. Por que o seu caminho é bom. Se ele for bom, as pessoas vão ouvir o ruim e vão ouvir o bom. Elas vão tendenciar para o bom. Agora, se você está preocupado com aquelas pessoas que estão falando o caminho errado, você vai preocupar a vida inteira e vai esquecer do seu caminho que é bom, porque você está preocupado com o ruim. Deixa todo mundo crescer da maneira, lá na frente nós vamos saber quem é quem. Se está dando certo para ele e foi a estratégia que ele criou, mesmo sendo errada,
Tudo bem, a pessoa está seguindo é porque ela quer. Ninguém obrigou a seguir ele seguir essa pessoa. Lá na frente, a coisa vai ser cobrada. Sim. Então, eu acho que é assim. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fiz no meu caminho a vida inteira. Se você me perguntar se hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, eu ia te falar assim, profissionalmente ou pessoalmente? Por que eu me considero profissionalmente de sucesso? Porque eu nunca preocupei com um cara, eu vim de uma cidade do interior, eu nunca preocupei com as pessoas que estavam do meu lado, se elas estavam desligando a luz às 8 da noite e eu às 6 porque elas estavam ficando até mais tarde. Eu nunca preocupei se eu cobrava consulta ou outro e eu não, se o preço da placa dele era mais cara do que a minha ou mais barata. Eu nunca preocupei com isso porque eu nunca tive tempo para preocupar com outras pessoas, porque eu estava focando na minha vida, em estudar, em querer ser diferente, mostrar o que podia ser melhor, em fazer cursos, né, em me dedicar. Então isso foi uma coisa que foi importante para minha caminhada. Sim. Né? Eu nunca na minha vida preocupei com profissionais da minha área, como eu não preocupo até hoje. Mas isso eu acredito que tenha ficado um pouco mais difícil, né, Ricardo? Assim, eu converso muito com colegas, como eu te comentei ali, eu dou uma mentoria lá no consultório para quem também tem vontade de fazer facetas. E então eu converso com esses colegas que chegam lá e eu vejo que eles têm uma ansiedade muito grande de sucesso ou de retorno financeiro. E cada vez mais ficou claro para mim que isso é uma coisa, vamos dizer assim, que vai acontecer se tu estiver trabalhando com cuidado, se tu cuidar do teu paciente, só que vai ser tempo ao tempo. E eu passei por isso na época da pandemia. Então eu acredito que hoje com a rede social tá mais difícil tu te manter longe da comparação. Eu sempre fui assim, muito focada, é isso que eu quero, é aqui, eu estudava, eu ia atrás. Quando chegou a época da pandemia, eu dei uma parada, eu saí meio do meu rumo. Eu comecei a olhar pro lado e eu me perdi. E chegou num ponto que eu estava, meu Deus, eu não sei mais o que eu quero, o que eu estou fazendo. Então, só voltei ao meu rumo de realmente, não vou mais seguir, não vou mais olhar, é a minha vida e deu. E foi assim, pronto, voltei para o meu rumo. Mas e olha que eu me formei, não tinha o Instagram como tem hoje, né? Quando eu me formei em odontologia, não tinha ainda a rede social desse jeito. Então, assim, o pessoal está se formando e eles ficam ali se comparando o tempo inteiro. Então, eu converso com os colegas e vejo meninas com muito potencial. A maioria são meninas que vêm conversar comigo, né? E, assim, são muito criteriosas, trabalham direitinho, mas se comparam demais. E daí não tem coragem de sair do lugar, não tem coragem de ir em frente. Então, eu acho que tá mais difícil hoje, né? Isso que você está falando é uma coisa muito linda. E eu vou falar muito a respeito disso, porque é o seguinte, a rede social, o Instagram, ele apareceu realmente foi na pandemia. Já existia, mas o boom foi na pandemia, porque todo mundo ficou dentro das suas próprias casas e não tinha o que fazer. Pra você ter uma ideia, eu fiz mais de 300 horas de live. É muito tempo na frente de uma tela de computador. Eu fiz lives de 9 horas. 9, sem levantar com vontade de fazer xixi, e eu fazendo live de 9 horas. Eu acordava 6 horas da manhã, porque eu dormia cedo, para estudar. Eu nunca estudei tanto como eu estudei na pandemia. Para estudar, para fazer conteúdos de boa formação, para que à noite eu pudesse fazer uma live e mostrar, dividir isso com todo mundo. Se a gente olhar para esse lado, foi muito legal. Sim. Porque a odontologia, ela se aproximou muito. Os professores se aproximaram, os alunos se aproximaram. Tudo foi muito legal para a odontologia. Mas, por outro lado, como eu acabei de dizer para você há pouco tempo atrás, nada é 100% bom. Do mesmo jeito que aconteceu isso, veio o lado ruim da pandemia dentro dessa área. Por quê? Porque apareceram as pessoas que não tinham conteúdos. Uns morreram, né? Porque não conseguiram ficar ali na frente, mesmo pessoas que já tinham nome, e outros que tinham facilidade de falar começaram a mostrar um mundo mentiroso. E eu vou falar isso para aquela câmera, para quem está ouvindo pra gente. Acredito no que eu estou dizendo para vocês. Eu estou nos maiores congressos do Brasil e fora do Brasil. Eu conheço todos os professores do Brasil de todas as áreas. Muitas coisas que são postadas lá naquela rede social por muitas pessoas que hoje se julgam professores é mentira. Muitas. Tem pessoas, para vocês terem uma ideia, que vão na frente de um helicóptero e paga R$200 para bater uma foto, colocar um fone de ouvido e entrar no helicóptero para falar que está saindo de helicóptero, mas só pagou R$200 para fazer isso. Muitas pessoas estão mostrando uma vida mentirosa, que aquele carro que está lá foi alugado, não é dele, que aquela casa linda que ele está postando não é dele. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem professores ensinando os alunos a ganhar R$10 mil por dia,
fazendo facetas de resina em 10 dentes em 1 hora. Você faz isso muito melhor do que eu, porque a sua área não é a minha. Meu Deus, você faz 10 facetas em 1 hora. Eu tenho 30 anos de profissão, sou um profissional de sucesso, atendo uma classe alta, eu não ganho 10 mil por dia. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para vocês. Eu não ganho 10 mil reais por dia. Porque se eu ganhasse 10 mil reais por dia, eu ganharia 300 mil por mês. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Né? Então, cuidado vocês recém-formados, que vocês escutam isso e acham que vocês não têm um helicóptero, que vocês não têm aquele carro, que vocês não têm aquela casa, que vocês são frustrados porque vocês não ganham 10 mil reais por dia. Né? E muitas vezes nem por mês. E tá tudo certo. O que você tem que fazer é parar de acreditar nessas mentiras. Siga o seu caminho, porque lá na frente você pode ganhar 10 mil por dia. Né? Mas vai ser um processo, não é fácil, tá? Jamais você vai conseguir fazer 10 facetas de resina em 1 hora, porque nem os melhores profissionais do Brasil que fazem isso há anos não conseguem fazer isso, né? Leva 1 hora para fazer uma faceta. Como é que você vai aprender a fazer 10 em 1 hora? Então, a gente também tem que ter um pouco, Dan, de maturidade e começar a ver que tudo que se fala pra gente não é verdade. Sim, né? Então a gente tem que ter também um grau de maturidade para entender essas coisas. A gente já entra em outro assunto, né, Ricardo? Porque essa questão de maturidade, eu acho que quem está se formando hoje em dia tem um pessoal que às vezes se forma que está fora da realidade, assim, né? Que maturidade passou longe, assim, e daí é uma dó, porque daí encontram essas pessoas e daí vão piorando ainda o caminho, né? Vai ficando pior. E essa necessidade, por exemplo, eu cobro consulta lá na minha cidade. Ali fui uma das primeiras a cobrar, mas eu comecei a cobrar por demanda. Então, assim, minha agenda estava muito cheia e vinha muita gente só especulada. Eu disse, na época eu pensei, vou cobrar 50 reais. Que 50 reais eu já vou começar a, né? E devagarinho eu fui aumentando. Então, eu falo isso, né? Tudo foi por demanda comigo que aconteceu. Sim. Então, assim, eu cheguei num ponto assim, tá, beleza, então vou mudar. Não o pessoal que hoje abrir consultório, cobrar consulta e ser famoso e ganhar dinheiro. Meu Deus, como que vai? Não vai ser assim, nunca. Jamais, jamais. E sabe qual que é o grande problema da odontologia, Dani? O grande problema da odontologia é que mudou o patamar da odontologia. Quando eu me formei, a universidade ou a faculdade ela era boa pelos nomes dos professores que ali estavam. Quem são aqueles professores? Eram professores que muitas vezes não tinham nem título de mestre, de doutor, muitos deles, mas eram professores que eram famosos nas suas cidades porque faziam muito bem feito. Porque você concorda comigo que odontologia é uma especialidade de destreza. Você precisa de ter mão, você precisa de ter habilidade. E isso a gente não nasce com ela. São poucos que são Neymar, que são Messi da vida. A gente fica bom fazendo 1, 2, 3, 4, 10 mil, 100 mil vezes. Você hoje faz as suas facetas de resina com muito mais facilidade do que quando você começou há 5 anos atrás. Por quê? Porque quando há 5 anos atrás você fez as primeiras, você tinha feito 10. Hoje você já fez 5 mil. Então a sua facilidade é outra, porque você treinou muito. Então o que acontece? A faculdade, ela era considerada boa pelo nível dos alunos que saíam dessa faculdade. Hoje, de um tempo para cá, sei lá, 10, 15 anos, as coisas mudaram com esses trabalhos de evidência. E aí o que começou? A faculdade ela não era boa mais pelo nível de aluno que saía. Eles estão preocupando com o aluno. Os alunos, a maioria das vezes, não botaram a mão em nenhum paciente. Eles estavam preocupados, era a faculdade que ia postar trabalhos, que o cara, para poder formar, ele precisa de fazer um trabalho para poder fazer essa universidade ganhar ponto. Quanto mais publicação a universidade tem, mais a faculdade está no ranking lá em cima. E é assim até hoje. Quem é a pessoa que está responsável para orientar esses alunos? É o cara que está sentado no mocho a vida inteira e sabe fazer? Ou é um cara que nunca sentou no mocho e fez mestrado, doutorado e pós-doutorado e sabe escrever artigo? Esse é o cara que passa. Então, se você hoje chegar numa universidade para dar aula e tiver uma cadeira dentro da sua especialidade dentística, se você tiver 2 livros publicados, se você tiver mestrado, se você tiver 5 especializações, se você for uma pessoa referência no mundo inteiro, se você já tiver dado 1 milhão de palestras, se você for uma pessoa que sabe tudo da área, e chegar um cara para disputar essa vaga com você e ele tem um doutorado e você tem isso tudo, mas não tem o doutorado, é ele que vai passar. É ele, não é você.
E eles não estão preocupados se o cara já botou a mão. Às vezes ele nunca botou a mão num paciente, mas é ele quem vai passar. É por pontos, e o ponto ganha quem tem mais título. Então, o que é que isso pesou em todas as áreas? Não é da odontologia, da medicina, do direito, todas. São essas pessoas que estão dando aula. Já acabou aqueles caras lá na faculdade antiga. Os poucos que sobreviveram, eles estão muito velhos. Então, quem está entrando é uma geração de meninos de 27, 28, 30 anos, que nem consultório tiveram. Eles estão lá dando aula. Por quê? Porque primeiro recebem mal. Então, como ele não tem consultório, ele estudou para dar aula. Recebe mal. Um cara que é sucesso não vai dar aula para ganhar o que eles ganham. E a faculdade, ela se importa com isso. Então, quem está ensinando são esses caras. Quem são as pessoas que estão saindo? Os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas, os advogados. São essas pessoas. São as pessoas que nós vamos cair na mão delas daqui a 20 anos. E já estamos caindo até aqui. E já estamos caindo agora. Então isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério, é muito frustrante e é muito complexo. Então, sucesso hoje, se você quer marcar uma consulta em qualquer área, veja o cara quanto tempo ele está no mercado e vê se a agenda dele está lotada. Mesmo que seja muito cara. Talvez esse é o cara que a gente deve procurar, né? Então, isso tudo a gente precisa de entender. Isso tudo mudou o contexto mundial. As coisas vêm mudando cada dia mais. Sim. E estão cada dia mudando a cada momento. E a gente está fazendo parte desse processo. E a gente tem que ter o papel de modificar isso. Quando você vai lá e cobra a consulta, você tem que cobrar a consulta. Por que você tem que cobrar? Porque é o seu trabalho. Nem todo mundo que vai fazer consulta com você vai tratar com você. Mas você gastou uma hora clínica, você gastou todos os conhecimentos, todos os investimentos de dinheiro para fazer o curso. Você deu um diagnóstico para aquela pessoa, você gastou uma luva, você gastou uma luz, o ar-condicionado, você pagou a sua secretária para estar ali, você dedicou o seu tempo, que esse não tem preço. Por que você não vai cobrar uma consulta? Você tem que cobrar uma consulta. E nessa consulta você já sabe quem é o paciente que você vai tratar, porque se ele não quer pagar a sua consulta, provavelmente ele não vai pagar o seu tratamento. Você já está botando para fora um cara que você não quer dentro do seu consultório. Porque esse cara que não paga, ele vai em todos que não cobram para ver qual é o mais barato para ele fazer. É esse paciente que você quer para você? Na verdade, tem muitos pacientes assim ainda por aí, né? E às vezes, assim, aquele rótulo que se tem, é a pessoa que não tem condições. Não, não é. Muitas vezes a pessoa que tem condições, ela não quer pagar a consulta, né? E tu tava me falando isso aí agora, eu tava lembrando de uma situação que aconteceu hoje, né? A gente tava conversando com uma pessoa e ele tem uns diastemas, né? E a pessoa tava comentando que queria fazer resina nos dentes, né? Daí eu disse, não, vamos lá numa consulta, vamos entender realmente o que tu tem de necessidade, né, pra gente ver o que tu tá buscando. Daí ele assim, eu quero mais barato. Daí ele falou pra gente, né? Daí eu disse, não, então provavelmente vai ser resina. E o mais forte. Daí eu falei, não, peraí, então nós vamos ter que conversar, porque os dois não dá pra ser, né? Exatamente. Mas as pessoas geralmente chegam querendo isso, né? Eles querem que dure mais. E daí hoje até lembrei de outro paciente agora que eu queria conversar contigo. Essas situações assim de... Eu atendi um paciente, ele já tem implante, tá? Implante em cima e embaixo, então esse aparelho não era uma opção para ele utilizar. Um paciente meio classe 3, tá? Então a mordida dele de topo. Então eu fui trabalhando a mordida dele com resina para tentar dar um trespassezinho, porque ele já tinha cerâmica, mas tudo de maneira provisória, porque ele já tinha implante na maxila e tinha outros dentes que ele ia ter que extrair e fazer implante. Para eu poder fazer provisório, eu fui intercalando. Então, tira um dente aqui, depois tira aqui, vamos fazendo os provisórios e bota 2 implantes, aguarda 6 meses, bota o provisório naquele ali, tira os outros, mais ou menos assim. Só que cai tudo que eu boto nele. Eu fiz uma placa provisória para ele e a placa provisória ele não conseguiu usar. Se eu faço guia canino e devolvo, ele quebra. Ele quebra os provisórios. As coroas sobre implante que ele já tinha, as inferiores, soltam o tempo inteiro. E daí, lógico, fui conversar sobre rotina. Eu converso com todo paciente sobre rotina. Virado. E assim, é um paciente que a família toda depende dele. Então, ele não vai mudar a rotina dele. Ele não vai começar a trabalhar menos, entende? É um cara que não almoça, ele come bala no meio da refeição. Então eu parei assim, o que eu vou fazer, Jesus? Nada. Nada? Pois é. Então, exatamente isso que eu falo hoje com os meus alunos e que a vida me ensinou. Há 10 anos atrás, uma vez eu vi um professor de fora do Brasil falando dentro de um congresso assim, nossos pacientes de dor crônica, a gente pede isso, pede aquilo, pede isso. Eu tenho 10% de responsabilidade sobre isso. O resto, 90% é dele.
Há 10 anos atrás, quando eu vi isso, eu achei aquilo super chocante. Eu falei, gente, mas que falta de amor ao próximo, né? Que coisa mais esquisita. O amadurecimento, ele traz muitas coisas legais pra gente. Com o passar do tempo e com a minha experiência, eu comecei a ver que ele tinha toda a razão, que ele estava na frente de todo mundo. Quando a gente fala que o cara ele não almoça, que o cara trabalha 30 horas por dia, que o cara come bala ao invés de almoçar, que o cara mastiga de uma maneira errada, qual é o papel do dentista nessa história? Orientação. Orientação. O que é orientação? Olha, você está no caminho errado. Nenhum trabalho vai parar na sua boca, você vai quebrar o tempo inteiro, você vai ficar com esse desconforto o tempo todo. Você quer isso para sua vida? Você vai mudar? Não, não vou mudar. Eu quero isso para minha vida. Você vai fazer os provisórios para ele? Vai. A vida inteira? Vai. Você quer isso para sua vida? Pois é. Você está cobrando isso? Pois é. Ou você vai fazendo? Chegar. Sabe por quê? Te frustra, me frustra. Lógico isso. que vai frustrar. Parece que eu fico mal. Poxa, eu vou cobrar de novo agora para fazer essa? Parece Sim, que é minha responsabilidade daí. Pois é, não é a sua responsabilidade. Você está enganado. Isso que eu tô acabando de dizer. Você vai lá e compra um carro. Você sonhou ter uma Ferrari de 2 milhões de reais. Você comprou a Ferrari de 2 milhões de reais. Porque ela custa 2 milhões de reais e é uma Ferrari, você pode bater com ela na primeira esquina e voltar lá e eles vão te dar uma nova? Eles vão arrumar a Ferrari para você? Claro que não. E por que você tem que fazer pro seu paciente? Você não tem que fazer pro seu paciente. Sabe por quê? Porque a primeira vez você se frustra e frustra ele. A segunda vez você se frustra e frustra ele. A terceira vez você não quer fazer porque você já tá de saco cheio. Então, além de frustrada, você já tá puta, porque você sabe que o problema não é seu, é dele. Mas ele não tá nem aí. Ele vai voltar quantas vezes for necessário, até a hora que essa relação vai acabar. E na hora que ela acabar, ele vai pro próximo dentista e vai falar assim, ela é uma bosta. Ela é péssima dentista, sabe? Porque tudo que ela faz quebra na minha boca. Uhum. E o outro dentista, que ele é um cara que não está preparado para virar e falar assim, não, ela não é uma bosta. O seu caso, você tem um bruxismo violento, porque você tem uma postura totalmente errada, você não muda a sua postura, ela é boa dentista, a culpa não é dela, não. Ele vai falar que o próximo dentista vai falar que você é ruim mesmo. Não, você vai fazer comigo que agora vai ficar bom, porque ela é ruim mesmo. Que absurdo, caiu 10 vezes o que ela fez. Então é isso o momento, é isso que a gente vive e sempre viveu. O que eu acho, ô Dani, é que é o seguinte, eu vou te falar de uma coisa que é muito interessante. Chama teoria do cérebro trino. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi. O nosso cérebro, na verdade, ele não é um cérebro, ele é 3. A primeira parte do cérebro chama reptiliana, é do réptil mesmo, é do animal. É a primeira parte do cérebro. Ela é responsável pelas emoções, mas ela não é pelas emoções da segunda parte do cérebro. Ela é responsável pelo seguinte, pela parte animal das coisas. Eu tô com fome, eu vou comer, eu não penso, eu tô com sede, eu vou beber, eu tô com vontade de fazer sexo, eu vou fazer. Essa é a primeira parte, reptiliana, tá? É do que você vai da sobrevivência. A segunda parte é das emoções, que é o sistema límbico, que é o que você chorar, é você sentir emoção de rir, é você estar feliz, você estar triste, você estar alegre, das emoções. Todas essas duas partes, ela tem a ver com emoção. Então ela é responsável por 95% do nosso cérebro. 5% tá aqui, ó. A última parte do cérebro que chama neocórtex, que é o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela razão. 5% de todas as nossas atitudes é razão. Você pensa para fazer, você se programa para fazer, você executa o que você imaginou. Os outros 95% a gente faz sem pensar. Você tá num trânsito, o cara te fecha e você xinga ele. Você tem uma relação com o seu marido, acontece alguma coisa, você quebra o pau com ele, você não pensou assim, se eu vou humilhar ele, se ele vai me humilhar, se eu vou falar uma coisa que vai deixar ele chateado pro resto da vida porque as palavras têm um peso, ou você toma uma atitude, dá um tapa na cara dele. Então, são as emoções. Quem é a pessoa que tem inteligência emocional? É a pessoa que consegue fazer com que os 5% da razão seja maior do que os 95% da emoção. Por que eu tô falando isso para você? Porque eu, por exemplo, tô no momento da minha vida da dieta. O que a dieta faz com a gente? Eu vejo uma comida maravilhosa. O que acontece? Tô com fome. Eu vou lá pela minha parte reptiliana, eu vou começar a comer. Se tem só um pão de queijo, eu vou comer aquele pão de queijo e pronto. Mas tem 20 na mesa, eu vou comer um atrás do outro. Se eu vou pensar pela minha emoção, eu vou falar assim, eu não quero comer esse pão de queijo, mas eu tô na casa da minha avó e foi ela que fez, então vem a emoção de ser minha avó, e aí eu vou comer para agradar minha avó. Só que quando eu vou para minha razão, eu penso assim,
tem 10 pães de queijo aqui, eu não vou comer nenhum, porque isso vai me fazer mal, porque eu tô de dieta e eu tô precisando de emagrecer, meus exames estão ruins. Então, mesmo eu com vontade, mesmo sendo da minha avó, mesmo eu estando com fome, eu não vou comer esse pão de queijo. Eu vou trocar isso por uma castanha. Eu vou trocar isso por uma salada. Eu vou trocar isso por uma fruta, por um suco. Quem é essa pessoa? E por que eu estou falando isso para você? Porque é muito mais fácil você estar nos 95% da emoção do que nos 5% da razão. Então, quando você tem esse paciente e você não atingiu esse 5% dele, ele vai continuar na emoção. E você vai se frustrar e ele também. Então, por isso que hoje eu tenho certeza absoluta que nós, como profissionais, nós somos responsáveis por 10 a 20%, os outros 80% é o paciente. Porque se você explica tudo para ele e ele continua deixando a emoção tomar a frente de tudo, você não pode se frustrar mais. Mas eu hoje, com o tempo de profissão que eu tenho, a gente vai vendo que a experiência e a gente continuar estudando é que vão ajudar. Porque para mim, esse paciente é um paciente bem tranquilo na questão de entender a responsabilidade dele, eu cobro os provisórios dele. Só que a gente está indo para uma reabilitação cerâmica e eu tô com medo de ir para lá, porque a gente já está assim nos provisórios. Mas, voltando, eu acho que tudo o que aconteceu ao longo desses 10 anos me ajudaram, porque eu consigo hoje ter mais ciência da limitação dos trabalhos, da responsabilidade do paciente, que era uma coisa que antes eu não tinha tanta ciência. E daí eu acabava me responsabilizando, assumindo a responsabilidade de tudo. E daí me sobrecarregando. Então, isso é uma coisa que só a experiência traz, né? E então, muitas vezes, eu até vi um post teu que tu estava falando sobre falhas. Que mesmo quando tu segue todo o protocolo certinho, às vezes a coisa vai falhar. E daí, quando tu não entende como as coisas são... Nós somos seres humanos, né? E às vezes até, por exemplo, esse paciente tá fora da minha alçada, né? Então eu vou fazer tudo certinho, ajusto toda a oclusão, deixo lá, né? Contatos bilaterais simultâneos, deixo guia, deixo protrusiva, quebra tudo. Mas ele vai quebrar. Então, pois é. Ele quebrou a estrutura mais dura que ele tem no corpo, que é o dente. Se ele quebrou o dente, quem é a porcelana? Quem é a resina? Né? Ele vai quebrar. Mas o problema não está em você, o problema está nele. O bruxismo violento, o que ele faz com os dentes dele, está nele, não está em você como dentista. Nosso papel é orientar e mostrar o que nós podemos e o que nós não podemos. Eu posso chegar até aqui, daqui para frente eu não posso. E tu faria cerâmica? Tu iria para cerâmica com um paciente desse? Olha, eu ia fazer tudo para não atender esse paciente. E se eu atendesse esse paciente, eu ia fazer uma carta de um contrato onde ele se responsabilizaria por tudo. Qual é a garantia que você tem? Nenhuma. Zero. A partir do momento que eu botei na sua boca, você pode quebrar em 1 hora. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Isso é um problema seu. Será que esse cara talvez não seja o que a gente conversou, que é uma indicação de fazer a toxina botulínica para ele? Onde os efeitos colaterais podem ser menor do que a destruição do que está acontecendo, talvez esse seja esse paciente. Sim. Que não é um paciente normal, comum. Quantos desses você já pegou na sua vida com seus anos de profissão? Primeiro, né? Então, é isso. Aí a ciência e a evidência vem para isso. Esse é um cara que talvez seja esse cara, que seja o cara que a gente tem que olhar de uma maneira diferente, ver o que pode estar causando esse bruxismo dele, além disso tudo que a gente conversou, botar uma placa, ele não pode ficar sem essa placa durante a noite de maneira nenhuma, reforçar a possibilidade de ele não ter o mau comportamento de tocar dente durante o dia e minimizar os processos, mas levando em consideração que a responsabilidade ele é dele, não sua. Você como dentista pode e deve refazer quantas vezes for o trabalho, mas todas você tem que cobrar o mesmo tanto, para ele entender que o problema não é da execução do seu trabalho. Desde que você faça bem feito, claro. Sim, sim. E outra coisa também que pega na gente é essa questão do paciente, saber se o paciente está usando a placa todo dia à noite. Porque muitas vezes ele chega com uma situação, quebrou alguma coisa. Por exemplo, como eu falei da resina composta. Eu amo resina, amo fazer escultura, adoro. É relaxante para mim, desenhar dente, ficar ali. Mas como eu te disse, a resina ela me frustrou um pouco ao longo do tempo, pela durabilidade dela, que eu vejo que ali dá 3, 5 anos já vai ter mudado toda aquela anatomia, e a resistência, que pelo menos num paciente de bruxismo, a tendência de eu ter lascamento é muito maior, né? Me corrija se não for assim, não sei se tu trabalha com resina composta, porque hoje em dia tem muita gente defendendo muito a resina, e não estou dizendo que ela é ruim, eu adoro ela, né? Mas quanto à resistência, que dá para fazer, eu faço muita resina. E vejo que tem pacientes que nunca acontece nada, mas tem paciente que toda hora lasca.
que toda hora tem um problema. Então eu vejo, se o paciente tem às vezes um apertamento, é o que eu imagino, né? Ou tem um bruxismo em algum momento, ela vai lascar com mais facilidade que uma cerâmica, isso não aconteceria. É isso que acontece? Então, isso depende do tamanho do bruxismo. Se a gente pensar assim, a resina ela é mais forte do que a cerâmica? Não é. Você está coberta de razão. Se tiver que quebrar, a resina vai quebrar mais rápido do que a cerâmica, não tenha dúvida disso. Tanto é que existe um conceito, né, que é o 2-in-2 Concept, que é do professor Barrotti, né, que eles tiveram ele e o Decus tiveram isso durante muito tempo em Goiânia, onde eles mostram que a reabilitação deveria ser em dentes posteriores em resina e anteriores em porcelana. Isso são linhas diferentes, tá? O bruxismo, ele é o sobreuso da oclusão. Se o cara tiver um sobreuso da oclusão errado, ele vai quebrar tudo. Ele quebrou o dente natural, ele vai quebrar resina mais fácil, vai quebrar porcelana, vai quebrar tudo. Mais uma vez eu vou voltar a dizer para você. E se ele não usa a placa à noite e você fez a placa para ele? De quem é o erro? Qual é a nossa responsabilidade diante disso? O difícil é o paciente dizer que não está usando, né? Pois é, mas aí o que acontece? Ou a gente vai frustrar a vida inteira como profissionais, ou a gente vai mudar a postura nossa dentro do consultório. Por que eu tô falando isso pra você? Porque quantos anos você tem de profissão? Né? Vou fazer 11 esse ano. Você vai fazer 11. Eu tenho, como eu te falei, 30 anos de profissão. 3 vezes mais do que você. Eu já passei por tudo que você tá me falando. Eu já passei por todos esses processos. Por isso que a gente começou falando que a gente sobe um degrau de cada vez. Eu já passei por tudo isso. Hoje eu tenho uma maturidade diferente. Hoje, dentro do meu consultório, eu tenho uma postura de que quem manda sou eu, não é o paciente. De todas as maneiras. E sabe que isso é muito interessante? Por quê? Porque as pessoas estão cada dia diferentes, elas estão cada dia piores. Então hoje, se você deixar, o paciente no seu consultório quer te dar a ordem do que você vai fazer, porque ele viu no Google que tem que ser assim, porque ele escutou do Drauzio Varela no Fantástico que tem que ser assado, porque ele acha que tem que ser assim, porque ele acha que sabe mais do que você. Então se você não tiver uma postura hoje, e se o paciente não aceitar, problema, que ele procure quem vai ser a pessoa que ele vai mandar nela, mas em mim não. Dentro do meu consultório tem que me respeitar como profissional, do mesmo jeito que eu entro no consultório de um médico e respeito ele também como profissional. Se eu não gostei da consulta, é um direito meu. Se eu não quiser voltar, é um direito meu. Mas se eu estiver lá e quiser tratar com ele, eu tenho que respeitar ele. Né? Ele é a autoridade máxima ali dentro. Então, isso é a lei da vida. Nós temos que respeitar isso. E você tem que se fazer esse respeito também. Isso vai ser com o tempo, vai amadurecer na gente? Lógico que vai. Porque muitas vezes a gente tem muito medo de perder o paciente, do que o paciente vai achar da gente. E é assim quando a gente dá aula. Por que a gente sofre muito? Porque a gente tem muito medo do que as pessoas vão achar. Por que você estava no início aí, estava nervosa? Não é por minha causa, porque eu não deixei ser nervosa hora nenhuma, porque eu sou um cara super tranquilo. Por quê? Porque você se cobra muito. Você tem medo do que as pessoas vão achar se você fizer alguma coisa errada. Cara, e se você fez errado, foda-se, tá tudo bem. Quando você entender isso, você vai ver que o processo é diferente. E também é o tempo. E vou te falar por mim. Eu ia dar aula, eu sofria. Eu ficava 2 noites sem dormir. Eu ficava muito feliz de ser chamado para falar num congresso, mas por outro lado, eu ficava com muito medo. Eu aceitava e falava, gente, será que eu fiz o certo? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou morrer lá naquele palco? Eu não vou desmaiar? O que eu sofria, até um tempo que eu falei assim, mas por que eu sofro? Aí eu comecei a entender por que eu sofria e por que muitas pessoas sofrem. Porque se tem 1000 pessoas na plateia e tem 20 professores na primeira fila, você está dando aula para aqueles 20 professores, você está com medo do que eles vão achar de você. Mas aí que é o erro. A gente tem que dar aula para a segunda fila para trás, para os 990 alunos. Eles é que estão ali para te ver. Os professores vão te criticar de qualquer maneira. Você estando bem, você estando mal, sempre vai dar uma pitadinha de sal naquela história. Aí quando eu entendi isso e falei, ou eu paro de dar aula, ou a partir de agora eu não vou sofrer nunca mais. Eu vou querer dar aula para os 20 que estão na frente, eu vou querer dar para os 990 que estão atrás, eu vou querer dar para os 990. Hoje eu não estou nem aí porque os professores acham do que eu falo. Eu venho aqui no seu podcast, eu falo tudo que eu penso. Eu vou dar aula, eu falo tudo que eu penso. Pode estar a maior autoridade ali na frente, eu não estou nem aí. Eu falo para as pessoas que foram ali para me ver. São os 990. Quando você entende isso, você vai ver que as coisas começam a relaxar, as coisas começam a ser mais gostosas. Por quê? Porque você não precisa de provar mais nada para ninguém. Desde que você seja honesto, desde que você tenha consciência do que você está dizendo, ou quem você está atingindo, você não tem que provar mais nada para ninguém.
Muitas vezes nem para você mesmo. Porque você já chegou naquele patamar que é você com você mesmo. E é isso que é legal. Isso é a beleza da vida. Isso é o gostoso da vida. Né? Você para de sofrer e passa a viver. E isso a gente leva para a vida em tudo. Na relação entre homem e mulher, que não é fácil. Na relação entre sócios dentro do consultório. Na relação com o filho. Na relação profissional. Em tudo, com funcionários. E é assim. Eu acho que assim é a vida. Eu acho que quanto mais a gente convive, eu ainda estou no processo, com certeza, sem sombra de dúvidas, ainda tenho na minha estrada aí, mas é a bênção da maturidade que a gente vai buscando, né? Eu ao também, longo dos anos. eu acho que quando eu tiver com 60 anos eu vou estar melhor do que hoje com 55, na hora que eu tiver com 70, né, eu vou estar melhor do que com 60, e é isso, a maturidade a gente vai criando a cabeça, por isso que muitas vezes eu vou discutir com a minha mulher, que é 12 anos mais nova do que eu fico assim, cara, eu não posso pensar nessa relação de discussão com a minha cabeça. Eu tenho que entender que ela tem 12 anos menos do que eu. Quando eu tinha 12 anos, talvez eu pensava muitas vezes como ela. Eu posso falar o que eu penso com mais maturidade, porque eu acho que isso é importante. Agora, cabe a ela ouvir ou não e tomar a decisão dela. Se ela quiser continuar que é aquela maneira, eu tenho que respeitar. E quando a gente faz isso, a relação passa também a ser melhor. Né? Sim. E essas coisas são perceptíveis. Você estava falando de segurança agora. Eu tenho uma paciente minha que ela teve no meu consultório quando eu acabei de abrir. E ela teve de novo comigo uns 3 anos depois. E ela falou uma coisa que eu lembro e vou lembrar sempre. Comecei a consulta falando com ela, nossa, como tu tá mais segura? Eu disse, mas dava para perceber que eu não tava segura. Eu pensei comigo. Então, com certeza, né, os pacientes vão percebendo que o conhecimento e que a gente tem do assunto, né? E o quanto que a gente tá seguro do que a gente tá fazendo ali na frente dele também, né? Com certeza. E é isso que te faz cobrar mais ou menos. Né? Porque eles querem uma segurança. Eles querem uma segurança. E eles vão dar um jeito de pagar. Sim. Né? Eles vão dar um jeito. É uma relação de negócio. Eu falo que o dentista é uma relação de negócio. Eu gosto muito de conversar com meus pacientes sobre possibilidades de tratamento. Eu acho que é um direito, como eu faço isso na minha vida. Você pode fazer para mim assim, se eu te pagar à vista, você faz um preço melhor? Se eu dividir em 2 vezes assim, eu fizer assado, você pode... Essa negociação, ela é muito legal. O que não pode é quando a pessoa quer definir o que ela quer. Aí não pode, né? Aí não pode. Mas essa negociação, ela é gostosa. Eu acho que ela é prazerosa. A gente faz isso na vida, né? Sim. E isso é exatamente assim que funciona. Tudo funciona assim. Dentro do consultório, eu costumo também fazer isso, né? Dar alternativas para os pacientes. E hoje eu já tenho mais noção de durabilidade, mas me assustou um pouco quando eu vi a durabilidade de alguns materiais em odontologia. Eu venho de uma família simples e quando eu comecei a enxergar que alguns materiais têm uma durabilidade muito pequena e tamanho do investimento que o paciente faz foi outra coisa que eu acho que me deixou frustrada. Por exemplo, um protocolo acrílico num paciente que tenha bruxismo ou apertamento, ou mesmo que não tenha, que ele vá durar um protocolo acrílico ali 6 anos, 7 anos, máximo 10 ali, eu fiquei, nossa, chocada com o material assim. E outra coisa que eu percebi, eu tenho falando de durabilidade, porque a gente se apega aos pacientes, né? E daí eu já tenho mais compaixão ali pelo investimento que eles tiveram. Então eu tenho uma paciente minha que a gente fez protocolo nela, e ela é uma senhorinha bem pequenininha, Ricardo, bem miudinha, tu nunca vai dizer que ela aperta os dentes dela. E a gente fez um protocolo e eu disse pra ela, vamos botar placa, porque tu aperta os dentes. Não, ela não quis. O esposo dela usava, ela voltou 6 meses depois, ela fez uma inclinação aqui na próstata, então ela teve desgaste, né? Daí depois disso ela começou a usar placa, e ela usa certinho, porque ela é uma paciente muito compromissada, ela usa certinho todas as noites. Mas mesmo assim, eu deixo a oclusão dela ajustada e no outro ano a oclusão dela volta diferente. O que acontece com essa paciente? Ela aperta, ela range durante o dia. Por que os dentes dela estão mudando? Tá desgastando porque é normal, é do envelhecimento da peça mesmo? Ou a paciente apertando durante o dia, ela vai ter desgaste também? Então, existem muitos fatores, né? Inúmeros fatores. Existe um material, né, que um acrílico ele é muito mais fácil de ser desgastado. Existe o sobreuso da oclusão, porque se a gente parar para pensar, nós vamos discutir isso muito amanhã, os dentes não foram feitos para encostar, hora nenhuma. Quando eu boto uma castanha aqui no meio dos meus dentes e boto uma pera macia, o engrama muscular ele é diferente. Eu sei a força que eu tenho que fazer para morder uma castanha e sei a força que eu tenho que fazer para morder uma pera macia. Então, os dentes eles aproximam
mas eles não tocam, tem um alimento interposto ali. Quando eu estou desgastando o dente, eu já está me mostrando que tem uma má postura. Esse paciente está tocando o dente. Quando que ele está tocando o dente? Ele está tocando o dente de uma maneira errada. Que maneira errada é essa? É o bruxismo. É o sobreuso da oclusão. O que pode acelerar o processo de desgaste? Muitos outros fatores. Por exemplo, é uma senhora que pode ter um refluxo. É uma senhora que pode estar tendo uma saliva ácida, que num desgaste que deveria causar um desgaste desses dentes, às vezes, em 3, 4, 5 anos, no dela pode ser 1 ano. Por quê? Porque além dela ranger, ela ainda tem uma acidez que vai desgastar os dentes, ou ela pode usar uma escovação extremamente traumática, ela pode usar uma pasta extremamente abrasiva, ela pode fazer algum outro hábito parafuncional que a gente não sabe. Então existem muitas coisas no meio do caminho que podem estar evoluindo esse envelhecimento dessa pessoa, né? Dormindo mal e muitas outras coisas. Uma coisa eu garanto para você: se ela dorme com placa todos os dias, com dente natural, sem dente natural, com dente de prótese, com dente de protocolo, de acrílico, não tem como desgastar durante o sono. Porque existe um material entre os dentes. Se ela está desgastando, ou ela não está usando a placa à noite, ou ela está fazendo isso durante o dia, durante a vigília. E durante a vigília, a gente não vê ranger de dente. É muito raro, a não ser que tenha uma doença neurológica. A gente vê o encostar dos dentes, o piscar de olhos. Mas o encostar, ele vai causar um desgaste também por... Lateral, não. Não? Lateral, não. Não vai acontecer, tá? Então, se vai acontecer um desgaste, destruir uma guia, esse paciente está fazendo esse movimento. Então, ou não está usando a prótese, ou é uma paciente que é uma paciente muito especial para estar fazendo isso em vigília, que não é o normal. Agora, tem outros fatores? Pode ser medicamento, pode ser o refluxo, pode ser, né? Isso tudo a gente tem que pesquisar nesse paciente. Né? O grau de ansiedade, se usa alguma medicação, que medicação que é essa. Então, isso é conhecer o paciente da gente, conhecer ele como todo. O dentista que não entendeu isso ainda, que ele precisa de conhecer o seu paciente, seja da orto, seja da pério, seja da endo, seja da DTM, seja de qualquer área. Se ele não entendeu que ele precisa de conhecer o seu paciente antes de qualquer coisa, o que ele come, o que ele bebe, se ele tem algum processo inflamatório, como é que é a alimentação dele, se ele faz exercício físico, qual medicação que ele toma, ele está no caminho errado. Ele está no caminho errado. Ele está muito atrasado. Então, essas pessoas estão ali no Instagram ensinando as pessoas a só fazer procedimentos, é uma coisa. Mas quem é esse paciente que eu estou fazendo o meu procedimento? Quanto tempo vai durar? Né? Sim. Por quê? Porque tudo na vida tem um tempo de durabilidade. Sim, a gente não tem que sofrer com isso. Né? Você fala assim, o que é pro resto da vida? Nada. Não, Nada. mas isso o relacionamento é pro resto da vida? Entende, O filho fica na sua aba pro resto da vida? Não. O seu tênis dura o resto da vida? A sua roupa dura o resto da vida? Não. Então por que os dentes, a resina tem que durar pro resto da vida? Lógico que a gente quer que dure o máximo possível. O que a gente pode melhorar esse protocolo? Chamando esse paciente a cada 6 meses, polindo essa resina, vendo que resina que eu estou usando, uma desgasta mais, outra desgasta menos, não sei qual resina que você usa, mas a gente sabe que existem resinas que desgastam muito rápido, sim. Né? Outras resinas desgastam mais, são mais demoradas para se desgastar. Qual é o hábito do paciente? Qual é a força que ele usa na escovação? Então, isso tudo a gente tem que estar sempre chamando esse paciente, a gente tem que estar sempre conversando com esse paciente. Não, eu faço tudo isso, graças a Deus, aí não ouvi com peso da consciência, não, eu dou orientação antes, quando eu termino, vai acontecer mesmo, ela vai ter que trocar de um tempo, como a gente troca o carro, troca tudo. Na minha cabeça, quando eu comecei a fazer, eu não tinha essa noção, Sim. E realmente assim, fiquei, vai ter que fazer mesmo, realmente vai ter que investir novamente e fazer novamente o trabalho, mas é aprendizados da profissão aí que a gente vai tendo realmente. Enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando nessa questão das placas ali, que eu quero terminar esse assunto aqui antes para eu poder te liberar, porque eu sei que tu tem que fazer curso, tu tem que dar curso amanhã. Hoje em dia tem curso para tudo, né, na parte online ali. E eu fico sempre pensando em quantidade de facetas, e facetas em um tamanho, às vezes, fora do normal, aí que estão sendo feitas. Esses dentes sendo feitos dessa forma, sem, às vezes, um planejamento correto, a gente pode ter um problema articular?
por Sim. causa dessas facetas. Por exemplo, eu fico pensando, aumentou muito o dente, a gente tá com uma protrusão gigante, um guia canino gigante. O que isso pode causar? Então, isso é outro assunto super interessante que a gente tem que falar. Oclusão é uma coisa, DTM é outra coisa. Quando a gente fala de oclusão, eu sou totalmente contra o termo de má oclusão. Eu acho que esse termo não existe, esse termo é errado, como eu sempre achei que a relação cêntrica também era um termo errado. Quando a gente fala má oclusão, nós estamos dizendo que a oclusão é ruim. Por que um cara classe 2 ele é uma oclusão ruim? Por que um cara classe 3 é uma oclusão ruim? Porque não tem guia efetiva? Porque ele tem uma interferência? E daí, qual é o problema? Se for uma dentição natural, esse cara tiver 40 anos de idade, não tem patologia oclusal, não tem nada, por que essa oclusão dele é ruim? Essa oclusão dele não é uma má oclusão, é uma oclusão funcional, fisiológica, ela funciona para ele, pronto e acabou. Então, esse termo má oclusão eu não gosto. Ou a oclusão é fisiológica, ou a oclusão é patológica. Ou ela funciona bem, ou ela está doente. Ponto. Tem muitas pessoas com uma oclusão esteticamente linda, maravilhosa, mas funcionalmente ela é péssima. Então ela é linda aos nossos olhos, mas essa oclusão ela é patológica, ela é doente. Um dos motivos é esse. A pessoa quer aumentar os dentes e o profissional não tem conhecimento exatamente de nada de oclusão. Ele não sabe que existe uma coisa que se chama espaço funcional livre. Esse espaço funcional livre, ele é diferente de pessoa para pessoa. Quanto mais velho esse espaço é de um jeito, quanto mais novo ele é de outro. Mas foi ensinado pra gente que o espaço funcional livre é 3. Né? Sempre. De 90 anos é 3, de 15 anos é 3. Tudo tá errado. Tudo tá errado. Como que a gente vê como tudo foi ensinado errado pra gente? Então, o espaço funcional livre é o espaço que o próprio nome diz. Ele faz com que tenha um movimento livre e funcional para não destruir nada. Esse espaço é o que faz a gente testar, por exemplo, a protrusão. Eu mando o paciente fechar e mando ele vir para frente. Por que eu estou testando a protrusão? Para eu ver se eu não estou invadindo esse espaço funcional livre. Como que eu testo a protrusão? Quando que eu uso a protrusão na função? Quando eu falo palavras silábicas. Por exemplo, Mississippi, farofa. Eu estou trazendo a mandíbula para frente. Se eu vou lá, cresço meus dentes, inclino meus dentes, às vezes na ortodontia, eu invadi o espaço funcional livre. Então é aquele paciente que está lindo esteticamente, porque o caso dele era cirúrgico, mas o ortodontista foi lá e para compensar, ele fez uma compensação e invadiu o espaço funcional livre. É aquele paciente que às vezes vai ter uma recessão gengival no canino que não era para ter, uma lesão cervical no canino que não era para ter. Ou o cara que você fez o trabalho lindo de lente, aumentou esse espaço, invadiu esse espaço e na hora que ele fala, ele tromba ali. E aí o que acontece? Ou essas resinas suas vão fraturar, ou esse dente vai fraturar a raiz, ou vai abrir em diastema. Uma das 3 coisas. Como diz meu amigo Alexandre Cardoso, a tríade do inferno. Uma das coisas vai acontecer. Por quê? Porque você vai estar batendo ali o tempo inteiro. Então, eu invadi, eu criei consequências. Então, se eu vou lá e erro no meu projeto, inclino esses dentes e travo o meu paciente, você tinha um espaço para movimentar, agora você não tem. Lógico que você pode ter consequências articulares e musculares, é isso que as pessoas têm que entender. Isso não é má oclusão causando DTM, isso é iatrogenia. É óbvio que se você tem uma perna maior do que a outra, 1 centímetro, e tem 40 anos e vive a vida inteira assim, você está compensada a isso e não tem problema? Se eu for lá te botar numa esteira e falar, você tem 1 centímetro maior daquela perna, eu vou botar uma pedra de 1 centímetro dentro do seu sapato, você vai começar a andar com aquela pedra, você vai machucar seu pé. Óbvio. É porque sua perna era maior do que a outra? Não. Porque você criou uma coisa errada que te causou um problema. Então as pessoas têm que entender o que é uma má oclusão considerada natural e o que é uma iatrogenia. Se você vai lá e faz uma restauração e deixa ela alta, deixa com uma interferência, deixa com um contato prematuro, o cara começa a ter uma dor no músculo, isso não foi a má oclusão. Isso foi erro mesmo profissional. E é isso que tem que ser diferenciado. Então, não posso levantar os dentes do jeito que eu quero, não posso inclinar o jeito que eu quero. Tem casos que são ortodônticos, tem casos que não são ortodônticos, são cirúrgicos. Mais ortodontia. Se ele é cirúrgico, é cirúrgico. Você vai compensar? Vai ter problema lá na frente. Pode acreditar que vai ter problema.
Só que o Instagram não vai mostrar os problemas. Vai mostrar o trabalho bonitinho feito. Mas o problema lá, que ele vai lá reclamar com você, que começou a ter problema, que você fez de novo porque quebrou, ou ele foi em outro profissional, isso o Instagram não mostra. Ninguém bota no Instagram que tomou um vinho de R$7. Mas o cara pega um lá de R$600, aí ele põe no Instagram. Tô tomando esse vinho. Mas o de 7 ninguém põe. Evito falar disso numa publicação também. Falando do que só parece que realmente as pessoas não publicam as falhas. Exatamente. Né? E deveriam publicar, não é? Deveria mostrar dentro de um curso as coisas que você faz que deu errado. Sim. Né? Sim. Toda reabilitação, eu sou um reabilitador oral. Toda reabilitação que eu faço e que eu fiz deu certo? Claro que não. Mesmo tendo o conhecimento que eu tenho. Algumas eu fiz e fraturaram os dentes. Talvez eu botei uma dimensão um pouquinho maior para aquele cara. Então, algumas eles não ficaram satisfeitos esteticamente. E hoje, quando eu olho, também não fiquei. Mas na época foi o que eu entreguei. Então, claro que isso é do ser humano e claro que isso vai acontecer sempre. É isso que a gente devia, às vezes, colocar lá. Né? Colocar os erros que a gente tem. Ah, eu acerto todos os diagnósticos? Claro que não. Claro que não. Mas eu procuro sempre fazer o meu melhor. Mas eu deveria mostrar e falar que eu também erro. Que eu também tenho coisas que eu tenho dúvida, que tem coisas que eu também não sei o certo. E que eu tenho que passar esse cara para frente. Porque às vezes eu não estou no momento de enxergar uma coisa ali. Né? Ter conhecimento sobre as coisas não significa que você acerta o seu diagnóstico. Você pode ter conhecimento, mas naquela hora que ele passou despercebido por você. Sim. Né? Então, isso tudo é uma coisa que a gente sabe que acontece com todo mundo, mesmo com as pessoas que são referências pra gente. Isso é uma coisa legal de ouvir, porque eu acho que quando a gente está falando ali da comparação, e o pessoal que está se formando deve sentir isso mais, porque tem mais exposição de trabalhos perfeitos, né? Inclusive eu digo isso, às vezes, quando eu comecei, eu sempre gostei muito de falar, né? Então eu explicava muito, eu atendia muita criança, então eu fazia muito vídeo de orientação, eu acabei ficando bem conhecida, porque quando começou o Facebook, já eu fazia muito videozinho para as mães, para as crianças, né? E eu sempre publiquei, eu sempre gostei muito de estética, então a minha primeira restauração, eu ia lá, eu fiz foto de antes e depois. E não, como eu não tinha essa comparação, eu não tinha muita referência também. Então eu publicava, eu gostava do que eu estava fazendo. Eu olho para trás lá e eu vejo, nossa, eu melhorei muito, né? Mas como eu não me comparava, eu só publicava, eu recebi pacientes que buscavam aquilo, que gostavam do meu trabalho, que gostavam de mim. Legal. Então eu falo para as pessoas hoje, publiquem o que vocês estão fazendo. Ah, não tá igual do professor fulano de tal lá, mas E nem vai estar mesmo. mas assim, tem que mostrar o que tu tá fazendo, o paciente vai vir por ti, pela tua curva, no teu momento, né? Isso vai acontecer. Isso aqui é uma coisa que acontece na prática clínica e ninguém fala. Quantas vezes você faz uma restauração posterior em dentes que tem pouco espaço? Você faz aquela restauração linda, você aprendeu que você vai fazer o desenho daquele dente, depois você vai pegar um pigmento, você vai corar os sulcos, você polimeriza, bate a foto. Você bota no Instagram e fala, cara, como ela fez um dente lindo, a Daniela. Como ela é perfeita. Só que na hora que você manda o cara morder, você tirou o isolamento absoluto, mandou ele morder, nossa, tá alto. Aí quando você olha do outro lado, mas tá muito alto. Aí você começa a ajustar. Tá alto, tá alto. Quando você vai ver tudo que você fez, você levou 1 hora caprichando, tudo aquilo foi desgastado. Aí você pega e vai dar na altura que você tem, mas você não tem mais espaço para dar o sulco, para pintar. Mas você vai deixar daquele jeito, você vai dar mais uma anatomizada ali, mas é muito diferente do que você fez o primeiro. Você bota no Instagram, eu fiz assim, terminei assim, e ele saiu da boca assim. Ninguém faz isso. Todo mundo mostra aquela foto antes de ajustar, depois que ajustou ninguém mostra. Agora, quem que na prática clínica, se você não tem muito espaço, você não tem tratado endodonticamente, você tem uma loca desse tamanho, aí você pode fazer, você pode tirar, depois você escultura de novo, faz suco de novo, você tem como aprofundar. Mas se você não tem espaço, você vai desgastar o dente do cara, você vai tirar a dentina dele só para você poder bater uma foto e pôr no Instagram, só se for louco, né? Então, isso acontece. Mas ninguém bota aquela foto. Isso acontece comigo. Acontece com você, eu conheço de oclusão. Sim, sim. Eu às vezes vou fazer um trabalho, eu falo, cara, eu vou fazer, eu já sei que eu tenho pouca altura. Eu vou caprichar na escultura, mas eu já sei que lá na frente pode ser que eu tire isso aqui, eu vou ter que tirar. Às vezes eu olho aqui dentro e falo, putz, Guilherme, cara, fiz tão bonito, eu tô entregando pra esse cara desse jeito, mas é o que eu tenho. Entende? É isso.
Então, isso já é uma prova de que o Instagram, tudo que está lá não é uma verdade absoluta. Sim. Né? Não é uma verdade absoluta. Sim. Então, a gente tem que ter maturidade para isso. Do mesmo jeito que você está num congresso, você vai lá e vê um grande referência da odontologia estética. Ele mostra o caso dele, usou essa e essa resina. Às vezes ele nem usou aquela resina. Às vezes ele usa outra resina. Mas a empresa que levou ele botou que usou aquela resina. Como é que você vai saber se ele usou ou não? E mesmo que ele usou aquela resina, aí você sai ali e vai lá e compra. Eu quero essa cor, essa cor, essa cor, porque o fulano de tal faz com essa cor e ficou daquele jeito. Você acha que você vai fazer igual o fulano de tal? Porque você tem essa resina que ele tem na mão? Claro que não. Você tem a sua mão, você tem a sua escultura, você tem seu conhecimento, você tem a sua habilidade, você tem o seu treino, ele tem a outra. Então o que funciona na mão dele não funciona na sua, né? Uhum. E não funciona na minha. E eles perguntam para mim todos os dias no Instagram: professor, quem faz suas placas? Eu mesmo. Por quê? Eu mando pro laboratório? Mando, mas quem faz as minhas placas sou eu, porque na hora que ela chega na minha mão, eu individualizo ela e eu vou ajustar todas as placas, 100%. Por melhor que eu faço, por melhor que eu escaneio, por melhor que eu criei vários métodos que eu vou mostrar amanhã, ela chega o mais próximo para mim da realidade. Mas toda a minha placa, se você misturar duas placas minhas no meio de 20 mil, eu vou olhar em todas e vou falar assim: essa é a que eu fiz e essa é a que eu fiz. Por quê? Porque eu sei qual é o meu trabalho. Eu sei o que eu faço nas placas quando elas chegam na minha mão. Então, mesmo que ela venha do laboratório, o acabamento, o abaulamento, o formato, a delicadeza do ajuste é sempre a mesma. Né? E talvez nas esculturas dos seus dentes, você também, se pegar 300 bocas e botar a sua lá no meio, você sabe qual foi que você foi, mesmo se tirar a boca e não ter o paciente. Porque você conhece o seu trabalho. Ninguém vai fazer um trabalho igual ao outro. Ninguém, nenhum ser humano vai fazer. Né? Então, precisamos de entender isso e precisamos nos frustrar menos. Faça sempre, essa é a dica que eu vou deixar, faça sempre o seu melhor. Faça sempre com honestidade. Ponto. Criticar, sempre alguém vai criticar. Elogiar, poucos vão elogiar. Mas foca nesses poucos. É isso que vale a pena. Né? O que falou mal, olha, receba muito bem. Você concorda? Melhora. Você não concorda? Então, continue o seu caminho e está no caminho certo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Se vocês olharem para isso aqui, eu vou te mostrar isso aqui. A gente ficaria aqui 2 dias, né? Sim, eu não precisaria nem no curso amanhã. Eu acho que eu falo muito, né? Devia responder mais objetivamente. Não, que isso, imagina, o papo foi maravilhoso. Tenho certeza que o pessoal vai gostar, tá? É só para rir aqui, eu anotei realmente muita coisa que eu queria conversar contigo. Quem sabe amanhã no curso eu converse. E quem sabe uma outra oportunidade a gente faça mais um novo podcast. Com certeza, tá? O convite tá feito já. Ô, Dani, eu quero só fazer uma pergunta que ela tem um caráter especial aqui, porque foi construída pelo meu professor da faculdade aqui da Unesc, né? Que ele dá aula para nós de prótese, oclusão, de dor. E eu perguntei para o Felipe Veronese, falei: Felipe, tô aqui com o Ricardo Thanos, e o que tu perguntaria para ele, né? Se tivesse a oportunidade de entrevistar, ele até comentou: pô, vocês estão chique, hein? Né? Estão com o Ricardo Thanos no podcast. Por isso que eu fiquei nervosa. Aí ele comentou assim: como que ele vê a especialidade de dor orofacial no futuro da odontologia? Tu que anda bastante pelo Brasil, já tem 30 anos dando aula, né? Então ele mandou essa pergunta aqui, eu tô replicando e agradecendo já a pergunta do Felipe Sequinel Veronese. Ah, que bacana, Felipe. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas considerações. E é uma pergunta de uma pessoa que está num nível realmente avançado, né? O que a gente espera da dor orofacial é o seguinte: quando a gente fala em dor, a gente entende de neurofisiologia, a gente tem que entender de neurofisiologia, né? Então, existem 2 caminhos para a dor, na minha opinião. Existe o caminho da dor aguda, existe o caminho da dor crônica. São pacientes diferentes. A gente trata o problema, a dor aguda, o defeito. O outro a gente trata a doença, o paciente. Quando eu entendo disso, eu sei que medicamentos para dor aguda vão atingir uma determinada parte do corpo. Para dor crônica vai atender outra parte. Paciente dor crônica, uma porcentagem muito grande, não vai melhorar 100%. Não vai. Por quê?
Porque já existe um processo de neuroplasticidade. O cérebro da gente ele funciona como uma massinha. Ele vai se modelando. Quanto mais estímulos por tempo maior, você pode ter uma alteração irreversível, inclusive geneticamente. Por isso que dor, a gente deve combatê-la o mais rápido possível. A dor orofacial, no futuro, eu vejo ela está melhor do que ela está agora. Porque quem conhece esse processo hoje? Um número muito pequeno de pessoas. A dor ela foi evoluindo de 30 anos que eu comecei a tratar para agora de uma maneira absurdamente grande. Hoje a gente conhece coisas que a gente não conhecia 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e cada dia a gente vai conhecendo melhor ainda o sistema de modulação de dor, o sistema de condução de dor, o nível de neurotransmissores, o que aonde a gente trabalha em canais de sódio, canais de cálcio. Então, se a gente divulgar a dor orofacial como a gente está divulgando de uma maneira séria, de uma maneira científica e de uma maneira com responsabilidade, e as pessoas da odontologia captarem essa mensagem, nós vamos poder ajudar muito mais os pacientes no futuro do que a gente ajuda hoje. Para finalizar, eu tenho que conhecer o paciente que está na minha frente. Eu tenho uma frase que é um outro bordão que eu venho falando há muito tempo. Quem a gente trata que chega no consultório da gente não é uma parte do corpo, é o ser humano. Então não é uma parte do corpo que vem para tratar, é o ser humano. Muitas vezes ele me mostra o problema num lugar, mas eu tenho que trabalhar numa área muito maior do que aquele problema. Então, entenda sobre isso, entenda sobre dor de referência, né, de dor referida, entende sobre dor neuroplástica, dor nociplástica, né, dor somática. Entenda isso que a dor vem ensinando pra gente, que a gente vai poder ajudar os pacientes lá na frente. Esse é o nosso caminho. É divulgar essa evolução do conhecimento de dor. Essa era uma das inúmeras perguntas que eu tinha colocado aqui com um embasamento maravilhoso, e eu ia te perguntar sobre isso, falando que a população em si está ficando... Eu estou vendo mais pessoas com dores, assim, dores crônicas no geral, pessoas mais estressadas, mais cansadas, e tu acredita que esse é o futuro? Tu acha que isso vai melhorar? Ou a tendência é o ser humano ficar mais estressado, mais cansado, mais sobrecarregado? O excesso de informações que a gente está tendo no mundo, né? A globalização, o excesso de informação, o que a gente está fazendo com as crianças hoje, eu acho que vai piorar o ser humano. O ser humano vai piorar. Ele vem piorando. Se a gente for ver o nível de suicídio que tem hoje no mundo, é absurdamente grande, só não é divulgado. Se a gente for ver o número de crianças tomando antidepressivos, é uma coisa absurda, enorme. Então isso vai piorar. Porque na nossa época a gente brincava de pique, hoje essas pessoas não sabem nem o que é pique. Né? A gente jogava futebol na rua, a gente brincava de jogo de botão, as mulheres brincavam de boneca. Hoje a gente não vê isso mais. A criança hoje, ela com 4 anos, você acha bonito porque ela já está falando inglês, as cores. Você já colocou ela no inglês para ela ser uma boa profissional no futuro, ela precisa falar 1 ou 2 línguas no espanhol também, ela tem que fazer balé, ela tem que jogar tênis. A escola hoje não é só um período igual a gente tinha na manhã ou à tarde. De manhã à tarde você ainda tem uma tarefa que você chega à noite. Então nós estamos fazendo fábrica de doidos, essa é a grande verdade. Né? A gente não está deixando o cérebro descansar. O cérebro precisa descansar. Então as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas e cada vez mais bipolares. Só que a dor ela é diferente disso. Tem pessoas que têm isso, mas não têm dor. Agora, a dor, o entendimento é diferente. O entendimento é cada dia melhor. Cada dia tem mais pesquisa sobre dor. Cada vez a gente está entendendo mais como funciona o cérebro humano. Eu lembro uma vez, há uns 20 anos atrás, que eu estava lendo um livro sobre dor e que eu li a mesma página, acho que umas 5 vezes. E aí eu não me atentei que lá em cima dessa página tinha um escrito pequenininho assim, e eu nunca mais esqueci isso, estava escrito assim, entre aspas, nem mesmo o ser humano é capaz de compreender nem mesmo o ser humano é capaz de compreender a sua própria complexidade do cérebro. Timbodeou. E aí eu falei, cara, então é exatamente isso. Eu li 10 vezes, não entendi nada, porque eu nem sei se quem escreveu isso estava entendendo o que ele estava escrevendo, de tão complexo que é o negócio.
Então, é isso. A gente é muito complexo. E cada dia a gente aprende mais. Se a gente for entrar na neurofisiologia da dor, a gente fica louco, né? Realmente é complexo. Mas a gente está num caminho de aprender. Né? A gente hoje já sabe onde atua os produtos de modulador de maneira endógena, de maneira exógena, aonde a gente quer atuar aquela medicação, qual é o canal que é responsável por aquele processo de dor. Então, isso a gente já conhece muito mais. Então, hoje a gente consegue fazer com que os pacientes não tenham tanta dor. Sim. Né? Hoje a pessoa não sofre mais igual era antes. Hoje o cara vai fazer uma cirurgia, você já preparou ele para não sentir dor. Ele corta o corpo inteiro e ele não pode sentir dor mais, porque hoje as coisas são muito melhores. Né? As medicações são muito melhores. A gente tem artifícios e conhecimentos maiores. Eu vou fechar com uma pergunta ou uma observação, de certa forma. Hoje, com a quantidade de cursos online que a gente tem, muitas pessoas que são recém-formados estão fazendo facetas. Eu fiz atualização, depois fiz especialização, e eu fiz alguns cursos assim de finais de semana. E como eu te falei quando a gente estava vindo para cá, eu não acho que o curso de final de semana prepare a gente. Hoje, com todo esse tempo que eu tenho, hoje eu aprendi coisas aqui contigo. Tinha muitas outras perguntas, porque eu sei que eu iria aprender mais também. Mas, para mim, faceta já é reabilitação. Porque dependendo de quantas tu faça, tu já está envolvendo todo o sistema. E tem pessoas que estão fazendo, elas não têm uma especialização em nada. Então, assim, deixando aqui, fechando esse nosso tema, né? Eu acho que reabilitação oral, para quem está querendo abraçar, fazer faceta, é uma área que a gente tem que estudar mais. Sim. DTM, oclusão, eu falei pro meu esposo, eu disse, eu tenho que começar a estudar mais a DTM, e mais oclusão, eu já comecei a sentir essa necessidade há uns 2, 3 anos atrás, e venho estudando mais, porque a gente vai percebendo o que está precisando nos nossos tratamentos, né? E eu já tinha feito a especialização em dentística antes disso. Então, eu deixo aqui o alerta novamente, né, pro pessoal aí, quem gosta, quem quer abraçar implante também, né? Eu acho que muita faculdade de implante aí que a oclusão fica de lado, não se estuda essa área. Que bom que a internet veio, que bom que eu acho que esses cursos estão mais acessíveis. Eu acho que a informação está sendo mais divulgada para que a gente realmente entenda. Eu tinha algumas perguntas aqui para ti, eram todas relacionadas a isso. Eu queria entender como um tratamento mal feito pode causar algum problema na articulação, causar algum problema para esse paciente, para que fique mais claro para as pessoas, né? Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu estou exigindo demais do Ricardo aqui. Amanhã ele tem curso para dar, estarei lá, né? Então, primeiramente aqui, quero te agradecer muito. Tu é um cara excepcional, adorei te conhecer, tá? Obrigado. Deixa a tua mensagem final aí pro pessoal, onde eles podem te encontrar, onde é que tu tá dando curso, onde é que tá teu curso online. Então, primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Espero que a gente tenha atingido os seus objetivos, te parabenizar pelo esse podcast. É muito legal a gente ter a oportunidade de poder falar, né, à vontade sobre os assuntos que muitas vezes a gente não tem. As aulas não são da maneira como foi conversado aqui. Isso é muito legal porque não é só o conhecimento científico e clínico, é a experiência de vida. Eu acho que isso conta muito e às vezes a gente não tem essa oportunidade de conhecer um professor e aprender com ele essas coisas. A minha mensagem, gente, é o seguinte. A minha mensagem é que a vida me ensinou algumas coisas com a maturidade espiritual. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, é assim que eu vou começar o curso e terminar amanhã, você vai ver. Muitas pessoas têm muitos conhecimentos dentro de uma área, outros têm dentro da outra e outros têm dentro da outra na própria vida. O ser humano ele precisa de entender, né, que todo mundo precisa de ajudar uns aos outros. Essa é a minha mensagem. Então, as pessoas que não entenderam ainda isso, né, que a gente não precisa provar mais nada para ninguém, que a gente não deve fazer as coisas pelo ego, né, que a gente deve estar sempre próximos um dos outros, podendo ajudar, que as pessoas que não entenderam isso ainda, que eu tenho verdadeiramente eu tenho muita pena dessas pessoas, né, porque a vida passa tão rápido, a gente descobre coisas durante o decorrer da vida que muda tanta maneira da gente pensar. A gente estava conversando sobre isso, você tem um filho, toda a história da sua vida, ela muda porque você descobre verdadeiramente o sentido da palavra amor, né? Quando você tem um filho, porque parece que tudo que acontece com ele está dentro de você e você prefere que esteja dentro de você do que esteja com o filho. Então isso faz a gente amadurecer tanto, faz a gente ser tão ser humano melhor,
que eu acho que é isso a beleza da vida. Quando eu saio da minha casa, eu não saio da minha casa para ganhar dinheiro. Dinheiro é importante, é muito importante. Mas eu saí 1h da manhã da minha casa. Eu acordei 1h30, 2h da manhã para estar aqui às 11 horas da manhã para dar um curso amanhã e depois ainda voltar mais 5 horas de viagem. Se eu ficasse no meu consultório, eu ganharia mais dinheiro do que eu tô aqui, mas é porque eu acredito nisso. Eu acredito que eu possa fazer diferença na vida das pessoas. Então, se eu falar amanhã, 20 horas amanhã e depois, e as pessoas levarem uma das coisas que eu falar para casa, para mim já valeu a pena estar aqui. E é isso que eu acho que é a minha missão nessa vida que eu vim. Principalmente dentro dessa área de dor, dentro dessa área de DTM, de entender o paciente. Então, eu queria deixar meu Instagram, né? Meu Instagram é ricardo.thanos, T, né, de tatu, A de amor, N de nariz, U de urubu e S de sapato. Lá eu passo todas as informações dos meus cursos, eu dou dicas diárias, né? A gente tem os cursos presenciais. O ano que vem eu quero ficar mais dentro do meu instituto em Belo Horizonte, até mesmo por causa de filho, de viajar toda semana como eu estou viajando e venho viajando esses anos todos. Eu criei um instituto para eu ficar mais em Belo Horizonte. Eu quero ver se o ano que vem eu só fico lá. Não aceitei nenhum convite para o ano que vem ainda. Eu tenho meus cursos online para quem não pode viajar, para quem fica dispendioso de viajar e quer conhecer o nosso trabalho. Tem meu curso online que chama Certificação Ricardo Thanos. A gente sempre está divulgando, tem um link lá no Instagram. Então, qualquer coisa, eu estarei sempre à disposição de todo mundo. Eu respondo todas as perguntas que me perguntam no Instagram, né? Todas, pode ser 00:00, 1h da manhã. Vou te mandar esse arquivinho. Todas. Legal. Eu respondo todas, todo mundo, quem eu conheço, quem é meu aluno, quem não é meu aluno. Eu só não respondo coisas como assim: doutor, tem uma dor na face, o que você acha que é? Eu acho que pode ser tanta coisa que seria irresponsável de eu falar o que eu penso, né? Então, a gente não tem como dar um diagnóstico sem conversar com o paciente, sem botar a mão, sem entender o processo todo. Então, isso não dá para responder. Mas mesmo assim, eu ainda respondo assim: ó, não dá para responder porque, né, eu preciso ter responsabilidade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Sua carreira, eu vejo que ela é brilhante, né? Você é uma pessoa que se cobra muito, em pouco tempo eu percebi isso. Isso é bom, porque a gente se cobrar muito faz a gente chegar onde a gente quer chegar. A gente só não pode passar do ponto e isso começar a fazer mal pra gente. Mas isso que você tá fazendo é um trabalho de divulgação de coisas importantes. Então, continue no seu caminho, parabéns, muito obrigado e com certeza a gente vai ter mais oportunidades de se encontrar e quem sabe bater um papo, pode ser num CIOSP, em algum lugar que a gente senta lá e conversa mais 1 hora. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada, eu vou torcer por isso, por esse tempinho a mais, e amanhã eu vou aproveitar para tirar mais umas dúvidas, né? Vai acontecer. Gente, quero agradecer quem ficou aqui com a gente até esse momento, tá? Lembrar vocês aí, quem quiser se inscrever no canal para ajudar aqui, a gente tá começando, estamos crescendo, o canal tá sendo mais visualizado, então se você gostou desse episódio, vai lá, se inscreve, ativa o lembretezinho lá, o sininho, né? Não deixa de curtir também, deixar comentário, faz alguma coisa aí. Te mexe, te movimenta, faz alguma coisa. Os próximos episódios já tenho aqui para vocês algumas coisas. A gente vai trazer um pouquinho de terapia medicamentosa, tá? Vamos trazer um pouquinho de organização financeira. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, tudo que eu puder trazer, que eu estou aprendendo aqui com o convidado, porque óbvio que eu estou aqui também para aprender com eles, mas também para levar informação aí para vocês, tá bom? Obrigada e acompanhe a gente aí nas redes sociais, doutora Daniele Afonso e @odontopodcast.